Voltou aí. Oi. Explicar a galera aí. Fala, contigo. Fala pessoal, desculpa aí, a gente teve um problema na internet, a gente vai reiniciar. Para quem está chegando agora, eu vou fazer novamente a pergunta aí, quero pedir desculpa para todo mundo aí. Vou fazer novamente a pergunta ao Patrick, aí você dá uma resumida. Aquele você salvou, Rafa? Tá na página. Na página. Por que o Patrick quer ser vereador? Agora eu acho que vai, Patrick. Agora vai. Vamos lá. Como eu havia dito anteriormente, vou tentar dar uma resumida, né? Começou em 2014, 2015, né? Não me sentia tão preparado. Ainda achava que na nossa cidade a internet não tinha tanta força, então era muito feito naquele toma lá da cá, que já é costumeiro da cidade, de você prometer emprego, prometer isso e aquilo, e você ficar preso com aquelas pessoas, e que é o que acontece hoje com a nossa Câmara de Vereadores, que a gente vê que tem 17 vereadores que não representam em nada o povo, né? Você vê que o UPA está largado, a educação sempre, né, em greve, e eles não falam nada. Agora que está se aproximando o ano eleitoral, eles estão filmando, aparecendo em buraco e tudo mais, como se aquele buraco, por exemplo, tivesse começado hoje aqui, e vem lá de trás. Então, assim, eles não olharam nem para os seus próprios bairros, né? E quem não se dispõe, não põe a cara a tapa, acaba sendo governado pelos maus. Então eu demorei, mas entendi essa questão, né? Até porque a gente tem visto muito aventureiro, né? A gente não tem nada contra, pelo contrário, a gente quer que os jovens sejam politizados, se interessem mesmo pela política, né? Mas a gente tem visto pessoas de 18 anos. Amigo, e você? Não, eu sou pré-candidato. Tá, mas você trabalhou de quê? Qual a sua experiência? Não, eu até terminei... Até com menos, hein, Patrick? Com 16, né? Só não tá vindo porque não pode, mas diz que vai vir. Então, assim, isso me preocupa um pouco, porque o time que não tá ganhando, a gente mexe, né? Então, eu acho que no caso de Cabo Frio, o ideal seria renovar tudo. São 17, porque nenhum dos 17 eles fazem de fato aquilo que tem que ser feito. Por exemplo, eu vejo muita pessoa criticar o Ministério Público, falando, o Ministério Público não faz nada, mas às vezes as pessoas falam sem entender. Para quem não sabe, o Ministério Público ele pode ser instigado por qualquer um, por mim, por você, pelo vereador, tá? Um exemplo, tá? Vou dar um pequeno exemplo aqui. O vereador, uma das funções dele é fiscalizar, né? E como fiscal e representante do povo, por exemplo, a UPA está ruim, está todo mundo dizendo que tem apenas um médico. Se um determinado vereador tira um mês de agosto, por exemplo, para toda segunda-feira ele vai lá, ele pega a folha de pontos. Tem quantos funcionários por plantão? 100. É um exemplo que eu estou dando. Então vamos lá, fulano, Beltrano, bom, tem 50 hoje. Na próxima segunda, 50, durante o mês de agosto. E aí ele chega no Ministério Público e fala, Ministério Público, tá aqui, eu fui lá fiscalizar, tá aqui os 100 nomes, coincidentemente, só 50 estão lá. Ou seja, há um indício, né, de algo errado. Toma aqui. Só que, o que acontece para a pessoa comum estar no Ministério Público? Por exemplo, eu trabalho em horário comercial e o Ministério Público funciona em horário comercial. Então, às vezes, você vê os vereadores subindo na bancada e fazendo aqueles discursos informados, mas, de fato, eles não fazem nada, né? Como, por exemplo, o 2º Distrito, a gente ouve dizer que não tem infraestrutura, que não tem de fato, é abandonado, mas eles têm 2 representantes. Então, assim, não foi o povo que não botou ninguém, né? Eles têm uns representantes. Agora tem 2 e pouca mesmo coisa assim mudou, nada mudou. Continua a mesma coisa, continua abandonado. Se Cabo Frio, centro, né, está abandonado da forma que estava, você imagina o 2º Distrito. Então, assim, com o intuito de mudar, como eu não tenho, nunca tive, nunca apoiei nenhum político, nunca fui de prefeitura, então eu acho que eu posso falar com propriedade sobre isso sem ter rabo preso, sem ter aquela questão de tomar lá da cá. Então, por isso, eu decidi vir dessa forma. Tem pergunta aí, Rafa? Já tem algumas participações, né? A gente acabou, peço perdão que a gente acabou perdendo, acho que tinha na primeira parte da live, mas a galera que tava naquela vem pra essa aqui que a gente também vai dar aqui. Então, tá ligadinho aqui a Carla Pereira, o Bruno Zanon, André Jacaré, o Valderi, Duduzão, que consegui ler o dele na primeira lá também. O Valderi botou assim, boa noite a todos, está chegando a hora da verdade. É isso aí. O André Jacaré mandou aqui, boa noite, amigos. Pergunte ao Patrick quais os seus projetos e intenções, caso seja eleito. Vamos lá. Os seus projetos. Vamos lá. A primeira questão é a seguinte, quem é mais da cidade, como você lembra muito bem da SEDUC do Ivan Veleiro. É uma coisa que depende apenas de boa vontade política, né?
A gente já tem as praças sucateadas, mas tem. Você tem aí pelo menos 30 professores no município de educação física. Você faz uma parceria público-privada, por exemplo, com uma Estácio que precisa de horas de estágio para os seus alunos, colocam eles para poder auxiliar esses professores e você volta com um projeto que é muito importante para tirar os jovens da droga, né, e do tempo ocioso. A questão das praças, como eu disse, né, você abre uma parceria público-privada. Se a prefeitura alegar que não tem dinheiro, que eles sempre alegam, na verdade eu tenho um problema e estou dando a solução. Então não é tão difícil fazer, basta ter boa vontade política. Só que agora, eu tenho até medo de falar isso, cara, porque eles são tão cara de pau que é capaz de algum deles pegar essa ideia e dizer que é deles. Ainda bem que a gente tá ao vivo aqui para não dizer, né, que a gente tá falando depois de A, B ou C. Ao vivo e vai ficar gravado. E vai ficar gravado. Então a primeira questão acho que é essa, a segunda não tem muita invenção, sabe? Como eu disse, você tem que fiscalizar. Então você não foi eleito para ficar dentro de um gabinete. Então, por exemplo, numa UPA de Cabo Frio que a gente vê tanta reclamação, a gente tem que trabalhar com o Ministério Público. Como que funciona isso? Se eu tirar uma segunda-feira por mês, por exemplo, do mês de agosto, com a listagem de funcionários e falar, bom, quem é fulano, quem é ciclano? Bom, tem 100 aqui, mas aqui só tem 50. Durante 4 segunda-feiras eu fizer isso, nas 4 segundas-feiras de agosto, e eu, coincidentemente, tiver só os mesmos 50 trabalhando, há indícios de irregularidade. Então você vai ao Ministério Público, protocolo, olha, tá aqui, ó, agora é com vocês. E você deixa isso em aberto nas redes sociais. Por que eu falo das redes sociais? Porque a gente que trabalha, a gente não tem muitas das vezes tempo no dia a dia de acompanhar as sessões, de saber o que cada um está fazendo. Então, o que acontece? Eu mesmo marquei muita gente em muitas coisas que eu vi de errado na cidade e poucos vereadores, para não dizer nenhum, tá? Um ou outro, acho que eu me lembre, se eu estiver sendo injusto, me perdoe, uns 2, numa publicação assim isolada, né, comentando alguma coisa. Mas agora você vai ver que quando chegar a eleição, ele vai tomar café com a dona Sônia, de 92 anos, do Caiçara, porque o bisneto dela, às vezes trabalha com o cara, ele nunca visitou a dona Sônia precisa de operar a vista de catarata até hoje, só recebe o remédio porque o neto trabalha para vereador. Então, assim, na verdade, o direito ele é igual, né? Ele é igual para todos. Então, vem recurso do governo federal, inclusive para medicamentos. Você tem pessoas que precisam de medicamentos para o resto da vida, uso contínuo. São, um exemplo, né? O diabético, o pessoal de glaucoma elevado, o aidético, o pessoal de pressão. Então, se você tem um montante, vamos supor, de 10 mil pessoas que estão inclusas nesse grupo, você tem que ter esses medicamentos todo mês. Não precisa a pessoa entrar na justiça, até porque muitas das vezes a pessoa, dependendo da doença, ela desistiu da vida, cara. E a família está ali brigando para aquela pessoa brigar pela vida. E a pessoa fica desestimulada, porque ela tem que entrar na justiça, ela tem que esperar, ela tem que passar um martírio para poder receber aquele material, aquele medicamento que é direito dela. Por quê? Né? Hoje em dia é feito o quê? A politicagem, aí que tá, nós temos 17 vereadores. Aonde vocês veem um deles, falando, ó, pessoal, tá aqui, ó, estoque de medicamento, tô contando aqui junto, tô aqui acompanhando as notas. Você não vê. Você vê eles dentro de gabinete atendendo quem eles querem. Mas o Vanderlei Bento não fez isso um tempo atrás? O quê? Uma postagem a respeito dos medicamentos que haviam chegado, se não me engano, uns 6 meses atrás. Não sei se você viu. Sua postagem isolada. É uma postagem isolada. É isso aí que eu estou dizendo. O que acontece? Você vê a cada 6 meses, beleza. De 6 meses para cá, o que você viu? Vamos citar o exemplo dele, que você citou o nome dele. O que você viu dele de postagem, fora isso? Não vi nada, mas aí é que chega a questão. Não adianta também o vereador ir para a rede social e também não dar conta daquilo, né? Porque depois o que aconteceu não foi dado conta, as pessoas reclamando que estava faltando remédio. Então, aí que tá. Ele foi para a rede social e fez isso. Aí vai dizer que faltou medicamento, tudo bem. Instigou o Ministério Público. O Ministério Público só entra no trâmite se ele for instigado. Ele foi provocado. Né? Se ele não foi provocado, ele não entra. Então, fica a minha pergunta. Né? Você vê outros 16 vereadores, o que eles têm feito? Agora eles vão começar a fazer. Vai começar a aparecer, tampando buraco na rua, que às vezes é até a rua da casa deles mesmo, né? Que nunca foi tampado. Aproveitando, Patrick, eu vou embalar aquela pergunta que a gente fez para quase todos, né? Os pré-candidatos estão vindo. O que você acha, Patrick, dessa, como você falou também das redes sociais, essa enxurrada de foto com ofícios, pré-candidatos mandando ofício para lá, ofício para cá, e eu consegui, eu tô tentando. Eu quero agradecer ao fulano. Assim. Bom, vamos lá. Primeiro lugar é o seguinte, gente, se alguém que diz que trabalha, é mentira, porque eu trabalho e não consigo fazer isso.
Porque no horário que eles estão, né, fazendo ofício e de dia publicando, eu estou trabalhando. Então esse é o primeiro ponto. Por que essa pessoa está fazendo isso no horário comercial? Ah, mas essa pessoa é empresário, talvez, né? A gente vê muitos, a gente tem vários casos, né? Sem citar nomes aqui, mas já está acontecendo, bem antes da eleição, alguns desfechos. Tinha gente que apoiava fulano e agora fala mal de fulano, porque se sentiu traído. Mas traído em que sentido? Entende? Essa é a minha pergunta. A minha questão, o meu medo... Tem ao contrário também. Tem ao contrário também. Quem criticava hoje em dia já e hoje tá em dia já está exaltando. Quer dizer, parece que quem está exaltando esse governo, parece que o governo ficou bom, mas nada mudou. Continua na mesma de antes. Então, o que mudou para essa pessoa? Né? Qual era o intuito dessa pessoa? Essa é a minha pergunta. E outra coisa... a renovação ela é boa, tá? Mas eu acho que a população ela tem que ficar muito atenta à seguinte questão: tem muita gente que tem um passado nebuloso com outros governos, né? E que hoje estão vindo como renovação, estão vindo como novo, estão vindo como cobradores, né? Mas que quem sabe dos bastidores sabe que está vindo como cobradores, por que está vindo, né? Porque na verdade não está inserido no governo. Então assim, eu vou até abrir aqui uma situação que a gente critica muito, mas isso, quando alguém faz algo certo, a gente tem que dizer, né? Eu lembro que no prefeito, o que eu chamo de prefeito caloteiro, né, o que saiu devendo, eu falei, pô, não é possível. A população, os servidores sem receber. E o cara só recebe elogio em rede social. E aí eu fiz um comentário crítico, não deu 1 minuto, tiraram. Eu fiz de novo, eu fui bloqueado para comentar. Então, nesse ponto, pelo menos nisso, até hoje, né, pode ser que agora atentem para isso, né? O Adriano não tem feito. Porque eu critico lá e fica lá, e um monte de gente curte, compartilha, comenta embaixo. Então, assim, tem que ser dito. Você foi bloqueado por ele? Eu fui bloqueado. Então ele tá gostando de mim, não é possível. Fiquei até com medo agora. Não, ele não foi não. Ele Você foi, até me então trata você... de uma forma respeitosa, entendeu? Exatamente. Aí que a gente ia chegar num ponto. Eu sempre que critico... porque já que eu falei, eu vou explicar o porquê. De repente ele se sentiu ofendido, ou a assessoria dele, né, que a gente deve ser a assessoria dele, eu o chamei de prefeito de bosta. Eu não chamei o Adriano de bosta, eu chamei ele um prefeito de bosta. Aí eu acho que ele deve ter entendido como uma crítica pessoal, porque o que acontece? Eu vejo muita gente... Mas não é o seu não, prefeito, né? Nada pessoal. Não é a pessoa, né? O que acontece? A gente vê muita gente criticando, e às vezes de uma forma desrespeitosa, xingando e tudo mais. Eu, quando me refiro ao prefeito, eu tenho sim os apelidos que a gente coloca, né? Que é, por exemplo, o Dr. Pinóquio, né? Porque cai bem, né? Mas é sempre tratando como o senhor disse na campanha, o senhor... Porque parece que na época de campanha, Tanás, todo mundo tem solução para tudo, já viu? Tudo vai ser resolvido rápido. E quando eles entram, eles fingem que não sabiam da situação. Não, mas isso também, aí você tocou num assunto que, é lógico, amanhã você estando numa cadeira daquela, você tocou num assunto que isso também não é, como é que eu posso dizer, não é algo que a sociedade gosta de ouvir, a mentira, as ilusões, não é, será que não é a sociedade também grande culpada por conta disso? Porque a gente vê coisas, as pessoas prometendo coisas que a gente fala, meu Deus, absurdo, como é que vai fazer? Né? Verdade. Será que a sociedade também não... Será não? Eu tenho certeza que a sociedade também ela é responsável, mas você não vê dessa forma também? Então, o que acontece? Por exemplo, eu citei o exemplo da última eleição, a suplementar que teve, nós não tínhamos muitas opções. Né? Nós tínhamos um cara que era recém-vereador, que era o Rafael, nós tínhamos o prefeito Cassato, e nós tínhamos o Adriano, que na teoria teria sido o melhor candidato. Por quê? Porque ele tinha experiência, ele foi vereador, então ele sabia das questões da cidade. Então isso que agora é dito por ele, pelo pessoal dele, de que as contas estão bloqueadas, que ele não sabia, isso é mentira. Ele teve lá, ele sabia. Né? Na verdade, a gente tem que escolher alguém para votar. E esse é o momento para essas eleições, Adão. Porque eu tenho visto muitos pré-candidatos a prefeito, e assim... fazendo trazendo uma figura de linguagem, vou dizer assim, estão colocando ali um saco de banana podre, um saco de pera podre, um saco de abacate podre, falando assim, escolhe você. Vocês é que escolheram. A gente não está tendo boas opções até o momento. Eu espero que em algum momento da eleição, antes da eleição, apareça um candidato de verdade, que olhe por Cabo Frio, que não olhe como política por política, como tem sido, né? Como o próprio prefeito atual disse que ia cortar servidores e na verdade ele não fez, né? Que ele ia colocar as contas em dia e não colocou, porque é um ciclo vicioso. Né? Se a maior empregadora da cidade é a prefeitura,
e você não recebe da prefeitura, o que acontece? O comércio ele não consegue, não gira. A economia não gira. E você, com isso, não gera renda dentro da cidade. O pessoal costuma dizer que Cabo Frio é uma cidade turística, eu discordo, porque a gente não se preparou para turismo. A gente se acostumou com o royalty. O royalty é um bem finito, ou seja, um dia ele vai acabar. E se um dia, vamos supor, lógico, não vai acontecer dessa forma, mas vamos supor que amanhã ou depois acabou, não tem mais. Ou mesmo quando não acaba, né, Patrick? A gente passou em 2015, 2016. Com a queda. A queda da... 2010. Sim, 2008. 2009, 2010, né? Eu acho interessante porque as pessoas falam assim, mas o prefeito X foi muito bom quando tinha dinheiro. Deixa eu te falar, quando você tem dinheiro em caixa, você não precisa ser bom gestor. Então, na verdade, ele não fez nada demais, porque tinha muito dinheiro. O bom gestor, ele sabe administrar com menos. Então, ele faz a roda girar, mesmo estando com menos. Eu vou citar um exemplo de firmas grandes. Eu não estou falando de firmas que iriam vir para Cabo Frio, não. Estou falando de firmas que estavam em Cabo Frio e que foram para a cidade vizinha, que é São Pedro. A Coca-Cola, a Fiat, a Boi Bom. Então, quer dizer, deixou de gerar emprego aqui, está gerando lá. E eles não fizeram absolutamente nada para segurar essas firmas aqui. Então, eles têm interesse que o jovem tenha emprego, eles têm interesse que a prefeitura deixe de ser a maior contratante do município, não tem, porque eles estão fazendo politicagem. Então, assim, o povo que quer mudança, agora que a gente vai ver quem é quem, porque a gente vê muito na rede social o pessoal criticando, e na hora da eleição a gente vai ver quem está com quem, né? E aí a gente vai saber, até por isso eu decidi vir. Porque muita gente vai nas minhas costas, cara, tem que acompanhar, estou contigo, e eu sei que não funciona dessa forma. Mas eu quero vir, eu vou vir, porque eu tenho pessoas ao meu lado que nunca vieram apoiando ninguém. Eu acho isso interessante. Tem gente sendo assediada do meu grupo, que a pessoa falou assim, não, cara, mas de repente até lá ele vem comigo, quem sabe? E a pessoa falou assim, cara, ele não vai vir contigo, e eu vou te dizer, mas se ele não vier, eu não vou apoiar ninguém. E não estão ganhando R$1. Você viu, acabei de chegar ao trabalho. Estou com a calça do trabalho, com o turno do trabalho. Então, assim, eu trabalho, sempre trabalhei, nunca dependi de prefeitura, mas eu quero participar da mudança. Então, eu estou colocando meu nome, minha cara tapa. Eu sei que isso gera alguns transtornos para mim que não seriam gerados se eu não viesse a público, se eu não colocasse a cara para bater, né? Mas seria uma covardia da minha parte. Como cabofriense, né? Como filho dessa terra, vendo tudo isso que está acontecendo e ficando quieto. Então eu acho que não é o momento de se calar, eu acho que tem que sim haver uma renovação, a gente tem que tomar cuidado de quem a gente vai colocar lá, mesmo que seja novo. E outra coisa, se botar mais 17 novos e não funcionar, tira todo mundo de novo. Porque uma hora você vai sentar. Não adianta ser novo só no nome também. Não adianta, cara, ser de profissão. Qual a sua profissão? Eu sou filho de fulano. Você trabalhou de quê? Nada. Você é político. A profissão do cara, a política tornou-se uma profissão dentro da nossa cidade. Então é isso que tem que acabar. Que passa de pai para filho. Você acabando com esse ciclo, as pessoas que elas vêm novas, elas veem o que? Opa, se eu não fizer, eles vão me tirar. Porque eles tiraram fulano, eles tiraram ciclano que era forte. Imagina eu que vim do nada. Então, na verdade, é isso. Patrick, antes de fazer essa pergunta, só para não perder o fio da meada, gostei de você, se fala. Se deixar, não tem nem pergunta, né? Se deixar, eu já saio daqui com voto. Mas é bom porque aí a gente vai estimulando, a gente escuta e vai estimulando as perguntas. Uhum. O papel do vereador, entre algumas funções, é principalmente fiscalizar. Certo. Aí você falou aí desses vereadores que hoje compõem aí a Câmara, né, que tem que mudar, não é isso? A gente sabe que existem algumas práticas, né, não muito correta, onde vereador X comanda ali um posto de saúde, não outro muito vereador... republicano. Como é que você, sendo vereador, vai lidar com a atitude dessa dos seus pares? Você vai fiscalizar e falar para a sociedade ou você vai falar, não vou falar nada e cada um faça a sua parte? Porque a gente tem que levar também para dentro disso aí. Porque o vereador fiscalizar a máquina, o governo público, a secretaria é mole. Mas e fiscalizar a Câmara? Quem é que fiscaliza? Resumindo, cortar na própria cara. Cortar na própria cara. Nunca corta, né? E aí? Bom, vamos lá. Como eu disse, né? Eu estou vindo com pessoas que nunca vieram com ninguém. Eu não estou prometendo às pessoas emprego, eu estou prometendo o trabalho. Então eu não tenho, como eu disse, não tenho rabo preso político algum. Então se eu conseguir entrar dessa forma, que é uma forma
sem dinheiro. Quando eu digo sem dinheiro, você Por entende, mérito. né? Por mérito, porque Por mérito. tem empresários que por trás de muitos figurões, né? Eles bancam essas campanhas. No meu caso não vai ser dessa forma. Tem vereador, inclusive, de 2016, do pleito de 2016, que entrou sem dar uma palavra. Conseguiu entrar bem votado sem dar uma palavra. Lá atrás eu já vi deputado estadual conseguir entrar sem dar uma palavra tão acidentado. Então assim, né? Não me surpreende. Mas o que acontece? Respondendo a sua pergunta, com certeza eu vou ser contra isso, porque o que acontece? Você tem que colocar pessoas técnicas. Então, um exemplo, você tem um amigo enfermeiro e você tem 30 vagas na enfermagem do município. Se ele é técnico, você pode levar o currículo dele para o RH para ele trabalhar. Porque a portaria, a gente ouve muito sobre portaria. A portaria, na verdade, ela é legal, porque ela é para você trabalhar. O problema é que dentro da cidade você tem portarias de pessoas que nunca pisaram na prefeitura, de pessoas que moram até fora da cidade. Então esse é o problema. Então, vendo esse tipo de prática, se eu hoje, agora, sem ser ninguém, né, no meio político, eu não sou vereador, eu não tenho o meu tempo voltado todo para isso, né, eu tenho que tirar as minhas horas de folga, minhas horas de lazer para fazer, porque eu trabalho e me dedico ao meu trabalho também, né? Eu já faço, você imagina estando lá dentro. Até pelo pensamento que eu tenho, que eu acabei de falar para vocês. Se eu consigo entrar dessa forma, se eu não agir, eu vou ser mais um Dr. Pinóquio para a população. Não, então, mas aí você sabe que você vai estar comprando uma briga violenta, né? Sim, vai ficar isolado, né? Porque Mas o importante é o que eu disse, a rede social hoje é uma arma que você tem. Se você, por exemplo, faz uma denúncia, instiga, coloca o número do processo no Ministério Público, por exemplo, que a gente tem falado muito, né? E coloca para a população tem acesso pela internet. Ou seja, a sua parte você fez. O que o Ministério Público vai fazer, não cabe a mim. A minha competência acabou aqui. Eu não posso fazer além disso, eu não sou juiz, eu não sou promotor do Ministério Público. Então, a minha parte é instigar, é provocar, certo? E com essa questão, é o que eu disse, eu acredito, cara, eu tenho fé, tá? De que vai haver uma renovação justamente nesse sentido, de pessoas que não vão prometer cargos e que vão conseguir estar lá. Eu quero acreditar dessa forma, porque eu quero o melhor para a cidade. Então eu sei que sozinho, ninguém não pense que vai vir um Messias, tá? E vai salvar ninguém, porque sozinho não consegue. Você sozinho consegue sim, denunciar, fazer a sua parte. Tem mas alguém tem que iniciar, né? Exatamente. Tem uma conjectura muito legal que eu gosto, que é sobre o beija-flor, né? O incêndio na mata, e o beija-flor vai lá, vai na água e joga, E aí os animais falam, você é maluco? Você acha que você vai apagar um incêndio? Nunca vai conseguir. Ele fala, mas a minha parte eu tô fazendo. Então é mais ou menos por aí. Ele completa, né? Se cada um, se você fizer a sua, a gente talvez conseguisse apagar. Então assim, alguém tem que partir de alguém. Então eu tô me dispondo a que parte de mim. Patrick, eu comungo dessa sua... né? Seu ideal, desse seu pensamento, mas eu estava conversando até com a Tanasa, né, Tanasa? Agora há pouco, mais cedo. Aí eu sempre faço essa pergunta, para mim mesmo, inclusive, né? Fico refletindo. Será que, eu quero acreditar, lógico, será que a parte, ou grande parte da população vai ter esse mesmo pensamento? De chegar na hora, não se trocar por favores, né? Não vender, não se trocar por favores, porque é aquilo, né? Aí acontece os 4 anos, a gente que sofre. Eu vou até aproveitar o espaço no seu canal para falar sobre isso. Gente, pelo amor de Deus, a gente sabe que eles brincam com a necessidade do povo. Então você, se alguém por acaso for à sua casa, te dá uma cesta básica, tudo mais, pega essa cesta. Só não vota nesse cara, porque ele tá, o nome já diz, comprando voto. Ele não te deve mais nada. Ele não tem que te representar porque ele não te deve mais nada. Ele comprou, você vendeu. Então, assim, eu tenho conversado com amigos, eu estou preocupado com essa situação, porque eu disse o seguinte: dependendo do prefeito que entre e da Câmara que não se renove ou que se renove de maneira errada, Cabo Frio, eu não sei se aguenta mais 4 anos. Porque você está vendo aí os salários atrasados dos servidores em quase um mês. Então, assim, boleto de cartão não espera, quem tem casa alugada, o dono não quer esperar, o mercado não espera. Então, assim, você paga juros de tudo isso. Quem que paga esses juros? Porque a prefeitura não te paga com juros. Então, assim, tem muita gente abandonando o curso de Cabo Frio e indo embora, cara. Eu tenho amigos que foram para fora do país. E são pessoas que são assim, não é porque foram embora porque tem parentes lá fora, não, cara. Os parentes estão aqui, foi embora o cara e a mulher só, largou todo mundo para trás. Mãe, avó, periquito, papagaio, tudo aqui. Então, assim, eu estou bem preocupado, Rafael, respondendo a sua pergunta. Mas como eu te disse, eu estou esperançoso, estou com fé de que devido às redes sociais, o povo ele acordou.
Eu quero acreditar nisso, eu creio que vai acontecer. Tá mais essa acessível, solução. né, as informações. Exatamente, ninguém é mais leigo a ponto de dizer, ah, mas eu votei nele porque ele disse que sabia em quem eu ia votar. Então, assim, hoje não tem mais essa disputa com a internet, né? Então eu tô, assim, esperançoso. Tomara, eu também torço muito pra isso. Vamos, Então vou boa. ler aqui mais a participação. Boa noite. O André Jacaré mandou mais uma participação aqui e te elogiou aqui, Patrick. Ele falou assim, ó, fico muito feliz em ouvir isso, boas ideias. É o que nossa cidade mais precisa, volta do incentivo público aos projetos sociais, né? Foi quando você falou do projeto da Seduc, por exemplo. André, que inclusive, né, vai estar aqui Quinta-feira. né? André é amigo de um grande amigo meu, inclusive o Antônio Pedro, que apoiou ele tudo na eleição passada. André... Conheço, assim, de vista, né? Mas não conheço pessoalmente. Eu vou expor aqui, que aqui no nosso abacate não tem resenha não, né, Tana? A gente fala... Não é Nutelagem, não. Não é Nutelagem, não. E é uma coisa interessante que o André falou, uma conversa com a gente, eu comungo também disso. Quem discordar também, tudo bem. Ele falou o seguinte, Patrick, que ele quer, acho que ele tem a vontade de entrar, mas é mais ou menos o que você falou isso. Você não falou isso direto, mas eu entendi, né, entre linhas. Ele falou que ele precisa entrar e que mais, sei lá, a maioria entre, entendeu? Mais uns 10, uns 11 entre com o mesmo pensamento, com o mesmo objetivo. Pra não ficar isolado, Exatamente. entendeu? Porque se entrar só uma, duas, três pessoas, ficam... Exatamente. tomado lá. A Sara Soares mandou um boa noite, Sara. Letícia Vicente, boa noite. Boa noite, Manel, galera. boa noite, Rafa. Se eu não me engano, eu vi, acho que é seu aniversário hoje, né? Da Letícia. Eu vi no Facebook dela. Acho que é o hoje. celular, se juntar os dois, dá um. Acho que é bom, se eu não estiver enganado, parabéns, Letícia. Se tiver enganado também já está se eu tiver, antecipando, já tá fico tudo certo. antecipando. Tomara que não tenha sido antes, né? Que aí ficou atrasado. Deixa eu ver lá. A Cláudia Zogby também mandou um boa noite, pessoal. A Sara Soares está mandando um comentário aqui. Concordo plenamente. As pessoas deveriam aprender a indagar. A sociedade, como um todo, aceita tudo sem saber do que de fato se trata. Verdade. Votamos e depois de 6 meses estamos... Vou botar aqui no ver mais, que é grande. Votamos e depois de 6 meses estamos protestando contra quem votamos. Precisamos de voto consciente, não de frases de efeito. Também quer comentar a respeito? Não, estou de acordo. Vou lendo aqui, se você quiser. Beleza. Se tiver pergunta também. Às vezes só comentar, às vezes tem pergunta junto. O André Jacaré de novo. Em nossa cidade é muito comum que o prefeito chame os vereadores eleitos para oferecer vantagens para ter a maioria na base do governo. Aí vem a pergunta. Qual seria a postura do Patrick caso passasse por isso? Caso o prefeito chamasse... Bom, vamos lá. Eu ouvi já 2 candidatos a prefeito, né? Me chamaram para conversar. Eu não fechei com nenhum deles, porque a gente está estudando com calma, né? O que acontece? Tá cedo ainda, né? Tá cedo, tá muito cedo. A gente tem que analisar melhor, porque quando você faz a coisa na afobação, você acaba se arrependendo depois. O que acontece? Eu, quando apoiar um prefeito, quando escolher o prefeito para apoiar, se é que vou apoiar algum, ou se simplesmente vou participar de uma chapa que apoiará um, isso ainda não ficou definido, eu tenho o costume de fazer vídeos, né? E nesses vídeos eu vou conversar com ele como a gente está conversando aqui. Futuro prefeito, o que o senhor acha do projeto tal, por exemplo, da Seduc? O senhor vai apoiar? Vou apoiar. O que o senhor acha? Então eu vou ter registrado. Para quê? Para me resguardar. O Adriano, quando entrou, o pessoal, pô, mas o Adriano não está fazendo nada, Eu falei, deixa o cara trabalhar. Eu fiquei 6 meses sem falar nada, absolutamente nada. Tudo um caos, como continua agora, né? Mas eu não falei nada porque eu dei tempo para trabalhar. E eu farei isso com qualquer outro prefeito. Eu acho que o mínimo de 6 meses o cara tem que ter para botar a casa em ordem. Agora, depois disso, eu acho que já começa a haver um pouco de politicagem, de má vontade. Por exemplo, você pegar prefeito que é médico e a saúde está um caos, quer dizer, é inadmissível. Eu costumo dizer, as pessoas falam muito da educação, que é importante. Mas sem saúde você não faz nada, cara. Sem saúde você não estuda, sem saúde você não trabalha, então você não rende. Um caso... A saúde, querendo ou não, ela não espera, né? Ela não espera, exatamente. Exatamente, não exatamente. O que acontece? Eu tenho um caso de um conhecido, o cara estava com pedra no rim e vai na UPA, toma morfina e volta, nada de cirurgia. No final, um médico indicou a ele, falou assim, cara, você tem como ir em Macaé. Deu o nome de um hospital e ele foi. Resultado, ele fez os exames todos, conseguiu fazer a cirurgia, ele estava para perder um rim, porque estava inflamado. E aqui os caras só medicavam num paliativo, que é para dor, ou seja, o cara sentia dor, toma remédio para dor, volta para casa. Toma remédio pra... E aí o cara não consegue render, o cara tem família, tem filho, e não consegue produzir.
Quer dizer, se ele teve recurso para ir para Macaé, graças a Deus. Mas e quem não tem? Quem não tem como ir? Quem não tem dinheiro para ir? Cara, a gente tem zona rural no Cabo Frio, pouca gente sabe disso. Nós temos ali no bairro Botafogo pessoas que mal sabem falar, cara. E essas pessoas, quem que vai socorrer essas pessoas? Quem que vai brigar por essas pessoas? É para isso que eu tô vindo. Porque essa questão da saúde para mim é primordial. Para mim não tem negociação com saúde. A saúde, ela é primordial. Antes até mesmo da educação. Porque a educação não é que não seja importante, mas sem saúde você não estuda. Então, assim, a saúde ela tem que estar funcionando perfeitamente. A gente paga por isso, cara. Não é um favor que eles fazem. Então, assim, você... Tanto saúde quanto educação tem verbas federais, né? Exatamente. Tudo bem que a prefeitura complementa. Mas o grosso vem lá de baixo. Eu costumo dizer que se eu fosse o prefeito, já que tem um médico no UPA, né, como dizem, como a gente vê relato todo dia no Facebook e tudo mais, eu mudaria o nome, Atanásio, do UPA para PUM. Posto de urgência médica, ficar melhor, né? Pelo menos, né, você já ia pro lugar certo. Porque assim, é triste ter que brincar com uma realidade que a gente vive há anos, cara. Entra prefeito, sai prefeito, as pessoas brigam, um é prefeito A, outro é prefeito B, e daqui a pouco o prefeito A e B se juntam, e você não está falando do seu vizinho, não está falando do seu amigo. Então assim, esse tipo de politicagem antiga é que tem que acabar. E mais, não se faz política nova com pessoas com pensamento velho. É verdade. Vamos para mais aqui, ó, participação da Aninha das Condongas, é lá de Tamoios. Ó, tem vereador que quando fala, a gente até se assusta. Muitos eu achei que eram mudos. Aí teve as participações que eu anotei aqui com medo de perder, que tá aqui eu não sei como é que fala esse negócio, o Wattpad que eu fiz aqui no... Você criou o meu aqui é o ao vivo do ao vivo, né? O Léo Mendes está aqui, a Aninha eu já falei. Você conhece esse cara, Patrick? Helder Souto tá aqui também. Lógico, né? Pô, lógico que a gente conhece. Felipe Campos, Felipe o famoso Campos. Azucazu. Azucazu Tá das aqui, antigas também, mandou, de Edilson Duarte. Eu vou mandar aqui, ele mandou aqui, ó. Patrick era ruim de bola, mas é gente boa. Grande abraço. Abraço, Azul. Bons tempos de Edilson Duarte. Aí temos aqui o Alceneu Ribeiro, a Natalia Amariá, a Marilze Franceline, Carlos Paz, João Trajano, Fabiana Lessa. E é isso, vamos partir pro outro aqui. Vamos lá. A participação tá legal. A Pâmela Safra mandou aqui, cheguei. Essa aí trabalha comigo. Mandou aqui, cheguei. A Sara Soares complementou aqui, falou uma andorinha só não faz verão. É verdade. O André Jacaré, temos que ter vários vereadores, ó, tá vendo? Aquilo que eu tinha comentado, temos que ter vários vereadores com disposição para debater de frente com a corrupção, lutar de verdade pela nossa cidade. Se ele cumprir com o que fala, quero muito que seja um dos 17 junto comigo. Beleza, Jacaré, eu preciso de uma vaga só, tá tranquilo. O Flávio Rosa, grande Flávio Tizil, gente, aí, tá vendo? Só gente qualificada na live. Boa noite, estamos ligados. Bruno Portela Magno. Boa noite, gente. Gostaria, se possível, que o entrevistado sintetizasse quais os 3 principais objetivos dele, caso seja eleito. Bom, a gente falou sobre 2, né? Essa questão da saúde, da fiscalização, mesmo indo de porta em porta, que a gente chama, né? Que é no UPA, que é nos postos, né? Em dias distintos. Por exemplo, o exemplo que eu dei, toda segunda-feira do mês de agosto e depois toda terça-feira do mês de setembro num posto do Caiçara e assim por diante, né? Essa questão da fiscalização. A gente tem projetos na área do esporte, né? Como eu citei aqui, que eu tenho certeza que o esporte já tirou muita gente. A gente tem grandes atletas até olímpicos que contaram a sua história e eles saíram de um antro de violência, de drogas, de comunidades violentas, justamente por causa disso. E a outra questão do polo industrial, que é uma questão mais difícil, né? Como eu tinha dito aqui, a maior geradora de empregos da região é a própria prefeitura. Isso tem que acabar, porque você vê muitos jovens
que eles não têm incentivo e não conseguem achar emprego. Então, quando eles não conseguem achar, o que acontece? Às vezes ele mora numa área, né, onde o tráfico é pesado e tudo mais, e o tráfico abraça. A sociedade não está abraçando, o tráfico está abraçando e esses jovens estão se perdendo. Então, acho que são três ações conjuntas, né? A fiscalização, o esporte e essa questão da geração de emprego. Elas estão interligadas. Interligadas, justamente. O Valderi Pereira mandou aqui, ó, com essa reforma política, não sei se você inventou, ele aderiu, com essa reforma política, doutor Pinóquio, você não acha que os vereadores ressuscitaram? Deve ser né? Com essa reforma política do doutor Pinóquio, você não acha que os vereadores ressuscitaram? Eles ressuscitaram porque, na verdade, está chegando no ano eleitoral. A gente já sabia disso, né? A gente deu até aqui o exemplo. Agora eles vão tirar foto com todo mundo, vão dar tapa nas suas costas, vão oferecer coisas, né, até indevidas. Mas a gente sabe que essa prática é antiga. Cabe à população ter discernimento agora, né, de saber aproveitar o momento que nós vamos ter agora, porque eu estou vendo muita gente jovem, muita gente com ideias novas. É lógico, o coração do homem só Deus, né, contempla. Então, assim, mas eu tenho visto muita gente nova dizendo ser mudança e querendo mudança. Então, é como eu te disse, eu tenho fé também que essas pessoas, ou a maioria delas, elas vão entrar para a gente conseguir mudar alguma coisa. Temos aqui também o Pedro Belchior. Parabéns pela entrevista, excelente ideia do canal. Muito coerente, parabéns, gostei. Brigadão, Pedro Belchior. Tony Pedro é um amigo também, um abraço, Tony Pedro. O Flávio Rosa mandou aqui fazer um teste básico. Quais são as principais atribuições dos vereadores? A gente acabou de citar, né? A principal, na minha opinião, né? Eles propõem projetos de lei, mas a principal é fiscalizar, porque o dinheiro, ele vem para a prefeitura. E se você não gera ele bem, acontece o que está acontecendo agora. Você não consegue nem pagar funcionalismo público. Às vezes você paga empreiteiras que poderiam esperar, né, na contramão de pessoas que não podem estarem esperando. Então, na verdade, tudo isso está atrelado. Eu acho que os vereadores atuais, eles sabem quais são as atribuições, eles sabem que tem que fiscalizar. Mas como você disse, eles têm o toma lá da cá. Eu acredito que seja isso. Porque assim, vamos com um exemplo bem claro, para deixar isso bem claro para quem está nos assistindo agora. Teve um projeto para uma tramitação, né, uma votação, para que houvesse um impeachment do Adriano. Muita gente falou assim, nossa, não, eu sou contra, porque ele vai sair. Eu também sou contra ele sair nesse momento, porque gera uma instabilidade política. Isso não é bom. Só que ele haver essa votação favorável é bom, porque ele ia ter que se explicar. Então, o que os vereadores fizeram da base? Ali ficou muito claro quem é da base, quem não é. Né? Em sua maioria, eles blindaram o prefeito. Quer dizer, você tem morte no Hospital da Criança, você tem denúncias todo dia através das redes sociais, que tem um médico para atender a população inteira. Você tem gente todo dia que relata que foi operar em outro lugar porque não conseguiu cirurgia em Cabo Frio. E você tem vereadores que blindam o prefeito. Eu também vou deixar bem claro, não sou a favor do doutor Adriano, muito pelo contrário. Também acho que ele sair nesse momento, faltando pouco tempo para a eleição, não seria bom, criaria uma instabilidade política, poderia ser pior. Porém, eu acho que ele deveria, sim, os vereadores deveriam ter feito aquilo que eles já tinham que ter feito há muito tempo, que era investigar, que é perguntar, e era isso que ia ser feito caso o processo de impeachment fosse aprovado. Ele não ia ser impeachmentado de cara, ele ia ter o momento de responder, e com isso ele ia dar uma resposta para a sociedade, sendo ela favorável à sociedade ou não, mas a gente ia saber quem é quem. Eu acho que serviu muito para mostrar quem é a base do governo, e nós vimos que é a grande maioria, né? Aproveitando aí esse assunto do impeachment, o impeachment ele foi feito pelo vereador Rafael Peçanha, que é PDT. E como é que você vê a votação do Oséias, que também é PDT, sendo contra o impeachment? O que acontece? Me parece nesse momento político da cidade que o Rafael está rachando com o PDT, né? Parece que ele vem como candidato, não vem pelo PDT, não é o PDT que vai apoiá-lo. No PDT foi até dito sobre Zezinho. Eu não vou nem muito a fundo nesse nome, porque assim, como eu disse lá atrás, né? Não se faz política nova com pensamento velho. Então, assim, eu acho que é a questão política mesmo, rolou uma politicagem nesse sentido. O PDT, por não estar satisfeito com ele querendo sair para vir candidato fora do PDT, talvez tenha dito para o Oséias para blindar o Adriano. Isso só mostra, né, isso cai a máscara do PDT, né, não precisa ir muito longe, né, nós tínhamos um deputado estadual do PDT que, né, não fazia nada e não conseguiu voltar, né? Então, assim, o povo já tem essa resposta. Se o povo parar para montar o quebra-cabeça, na hora vai todo mundo vir com mudança.
Mas ele já tem, por exemplo, o PDT votou a favor. Ele quer mudança, ele quer transparência? Não. Aí eu posso completar, Rafa? Claro. Só para não perder a linha de raciocínio. O que você acha? A gente tem o voto a favor, o voto contra e a abstenção. O que você acha da abstenção? A abstenção para mim é votar a favor do prefeito. É não querer é você não querer se expor. Você não é colocado ali, cara, para não representar. Na verdade, uma abstenção para mim, ele não está representando nada. Não está tomando posição. Não está tomando posição, até de repente para não se queimar com o lado do prefeito e não se queimar com a população que é contra o prefeito. Então, assim, para mim é um ato de covardia. Beleza, manda bronca aí, Rafa. Tem mais uns 2 aqui. A Taira Carlos. Grande Patrick, mente novas e boas ideias. Essa é a mudança que a cidade precisa. Alguém para bater de frente com esse sistema. A Stephanie Oliveira, fala tudo, hein? Fala tudo. A Taira complementou aqui, precisamos acabar com tal do qualquer coisa estou aqui e dar um voto para alguém que realmente vai estar nas ruas, questionando e mostrando que realmente tem que ser feito. Justamente. Eu nunca vi um representante do povo. Eu vou te dar um exemplo, tá? Aconteceu, né? Tem a tribuna livre que chama na Câmara Municipal, já ouviu falar, né? A tribuna livre, para você ter ali, acho que, salvo engano, 10 minutos, você tem que protocolar, você tem que estar dentro de algum movimento, né? Eu protocolei na época com a MBL para falar. Isso deve ter, salvo engano, eu tenho documento, eu posso mandar para você depois colocar aí, tá protocolado. Deve ter uns 6 meses. Mas você ia falar a respeito de quê? Saúde. Na época era sobre a saúde. Na época saiu aquele boom sobre o Hospital da Criança, né? Não tinha sido nem instaurada a CPI ainda. Depois houve a continuação dessas mortes. E aí os deputados estaduais interviram. E aí que, né, teve uma suposta, né, auditoria ali e tudo mais. Até hoje eu não sei quem foi punido, porque ao meu ver não foi ninguém. Na verdade jogaram por debaixo dos tapetes para poder dizer que estava fazendo alguma coisa. Mas na época nem isso. Então eu queria ter a oportunidade de falar ali, porque ali eles não iam poder me interromper. Não é rede social. Mas aí que tá, nem a tribuna livre é livre em Cabo Frio. Complicado. E não tem prazo, né? Não tem prazo. Você protocola e eles não te dão prazo. Aí alguém protocola depois de você, mas de repente é alguém da base, etc. E fala primeiro que você. Mais algum erro? Não, pode tocar. Nos 15 primeiros dias de governo Adriano, ele fez a página oficial da prefeitura fez a seguinte publicação. Em 15 dias conseguimos economizar 4 milhões de reais. Se em 15 dias se economiza 4 milhões de reais, em um mês 8 milhões, correto? Certo. Aí veio a tal da nova reforma. Essa nova reforma, ela aparentemente, eu estou até dando uma lida sobre ela inchou muito mais a máquina. Ela tirou os peixes pequenos, na minha opinião, que ganha R$1.000 e colocou menos pessoas, mas ganhando 5, 6, menos ganhando mais. Menos ganhando mais. Como é que você vê uma Câmara que permite que se faça uma reforma? Tudo bem que ali algumas classes foram beneficiadas, e tem que ser mesmo, mas você não vê que essas classes que foram beneficiadas foi apenas uma cortina de fumaça para esconder o que na verdade o governo queria fazer, que era colocar menos pessoas com poder maior de barganha? Com certeza, é justamente a questão da politicagem. Por que os vereadores eles ficam de mãos atadas? Porque eles precisam, muitas das vezes, não sei se todos, não posso afirmar, até porque quando a gente afirma a gente tem que ter provas, né? Mas na cidade a gente sabe que é corriqueiro, tem a questão do, olha, se eu vier você vai trabalhar comigo, você vai trabalhar em tal lugar. Então o que acontece? Você não tem autonomia a partir desse momento. Porque se um exemplo, vamos dizer que o prefeito me deu 100 vagas para eu dar para o meu pessoal, mas para trabalhar, vamos dizer que é para trabalhar de verdade. E você é o prefeito, Rafa, e eu vou contra você. Eu começo a te bater e te cobrar. Ué, Rafa, o Rafa disse que ia mudar a saúde, tá lá a UPA com um médico e tal. Você chega, Patrick, olha só, eu vou tirar os seus 100. E aí eu me calo. Por que eu me calo? Porque eu prometi para aqueles 100, eu não prometi trabalho, eu prometi que ia dar emprego para eles. Então eu tenho que me calar e fico na mão do prefeito. Eu acho que é o que acontece com a Câmara hoje. Tá? É por isso que eu estou dizendo que tem que haver uma reforma, na verdade, ela tem que partir da população, tem que haver uma mudança de mente, porque não adianta o cara me exigir
Ah, eu quero um político participativo que represente realmente os interesses do povo, mas chega na hora e fala assim, eu não vou votar em você porque você não me ofereceu nada. Então você não quer, meu amigo, você quer que alguém compre o seu voto. E se passar os 4 anos... Se você quer que alguém que riscando. compre o seu voto, você vendeu, você não tem direito de falar nada. Porque você está fomentando esse tipo de prática. Se as pessoas começarem a usar de inteligência, o voto é secreto, gente. Se a pessoa começar a usar de inteligência, me ofereceu, pô, tá brincando com a minha situação, né? Por exemplo, eu tô passando fome, me ofereceu uma cesta básica. Quem tem fome, não espera. Pega a cesta básica, irmão, só não vota nesse cara, pelo amor de Deus. É só isso. Não estou falando para não pegar, não, pega. Mas não vota nesse cara, porque esse cara não vai te representar. Vai continuar mais 4 anos. Alguém Se ele tem que gastar pagar, o dinheiro né? dele. A gente não sabe se a prefeitura, se Cabo Frio, para mim, na minha opinião, Cabo Frio não aguenta mais 4 anos de governo como esse. E de uma Câmara omissa como a que a gente tem agora. Então, assim, a gente pode acabar com a cidade que tem belezas naturais, que eu já disse lá atrás, que para mim não é uma cidade turística, porque a gente não se preparou para o turismo, a gente tem belezas naturais que atraem o turista, que é bem diferente. Tanto que a gente não tem resort, a gente não tem grandes hotéis. Então, assim, faltou muita coisa na estrutura. A gente ficou refém dos royalties de petróleo, mas veio me perguntar uma coisa interessante sobre o Unamar, o segundo distrito. Falei assim, Patrick, você era a favor da emancipação de Unamar? E eu conversei com uma pessoa que entende melhor que eu sobre essas coisas e respondi. Eu falei, não. Mas como assim 70% dos royalties são daqui? Eu falei, beleza. Vamos supor, uma suposição, tá? Porque o royalties é o que eu estou dizendo, a gente tem que... a gente não pode contar, pode despencar o barril do petróleo, e aí você pode arrecadar bem menos, por exemplo. Mas vamos lá, não é esse exemplo que eu estou dando, não. 70% vem de Unamar, e o Unamar não vê esses recursos sendo repassados em melhorias lá em Unamar. Eu não sou a favor porque, vamos supor que o governo estadual fala para o governo federal, eu preciso de dinheiro para pagar o servidor. O governo federal fala, olha, estou quebrado, não tem como. Então é o seguinte, se você não liberar os royalties para mim, os royalties do município, eu não tenho como pagar. Então tá tudo certo. Acabou o royalties para o município, tudo para o governo do estado. O Unamar não tem como se manter. Quantas empresas tem o Unamar que paga o ICMS? Qual a estrutura que o Unamar tem? Aí sabe o que ia acontecer? Ia ser pior para o povo de Unamar, sabe por quê? Ele ia voltar com o rabo entre as pernas, falar para a prefeitura de Cabo Frio, você me aceita de volta. E aí, sabe o que ia acontecer pior do que agora? Vocês pediram para voltar. É isso aí mesmo. A gente está dando a migalha, porque eles já dão a migalha. Mas seria muito pior. Então, assim, algumas coisas são pensadas, são ditas, mas 70% é de Unamar, é verdade, a gente entende a revolta, mas tem que ser estudado. Porque não adianta você vir no calor da emoção e de repente fazer uma coisa que você vai se arrepender depois. Foi o que eu disse no caso de candidatos a prefeito. Eu ouvi 2 que me chamaram para conversar. Se me chamar um terceiro, quarto, quinto, eu vou ouvir todos se me chamarem. Eu não vou a nenhum deles. Isso não é prepotência não, tá, gente? É porque eu acho o seguinte, quem quer mudança, ele está vendo quem quer mudança também. E ele vai atrás dessas pessoas. A minha teoria é essa. Por exemplo, eu não tinha nenhum contato com o Atanásio, tinha com o Rafa. E o Rafa não me convidou para nada. O Atanásio veio falar comigo, Patrick, pô, tô te acompanhando aqui e tal. E me fez esse convite para estar aqui. De pronto eu aceitei de cara. Entendeu? Porque eu acompanho o programa, eu vi com o Valderi, né? Inclusive com aquela covardia que fizeram lá na questão da festa da banca dele, né? E eu tenho visto que você tem dado espaço para pessoas novas, com ideias novas e tirando essa questão de pessoas que já têm uma mídia a seu favor, esses grandões da antiga. Então, assim, é por isso que eu vim aqui expor um pouco das nossas ideias, de como eu penso e tudo mais. Como eu disse, até hoje, eu ainda não ficou claro, não decidi, porque está cedo, a gente está fazendo com calma, se eu vou apoiar algum prefeito e quem. Mas se eu vier a apoiar, vocês vão ver que os vídeos vão ser ali, vai ficar ali para você salvar. Vai ficar ali para eu salvar e me resguardar, porque amanhã ou depois eu entro como situação, se o cara não cumprir, eu viro uma oposição, porque eu não tenho rabo preso. Eu não prometi às pessoas emprego, eu prometi o meu trabalho. E é isso. Quando você fala assim, que você vai ver o prefeito que você vai apoiar, sim, mas isso não depende muito do partido? De repente o seu partido ele fecha com um candidato que não é lá o seu perfil, o perfil que você imagina para estar governando a cidade? Exatamente. Então, a gente tem até, salvo engano, até março, para ter essa definição de partido, já estar com o prefeito. Por que a gente está segurando esse apoio? Justamente por isso, eu posso entrar no partido e esse partido hoje está fechado com um pré-candidato fulano. E em cima da hora ele fechar com esse plano. Até por isso a gente está segurando para a filiação e a gente está segurando para poder dizer em quem a gente vai apoiar. Eu até disse aqui hoje mais cedo, talvez nem apoie ninguém. O que eu quero dizer com isso? Patrick, você tem que apoiar alguém, porque o partido vai apoiar alguém. O partido vai, eu estou no partido, mas não quer dizer que eu vou pedir voto para ele.
Então, assim, pode ser, não estou dizendo que vai ser, tá, gente? Estou falando que tá tudo ainda no ramo da conversa, a gente está esperando amadurecer para não tomar decisões precipitadas, porque eu acho muito feio, cara. Pessoas que já estão fazendo isso, eu estou fechado com fulano, lisonjeado que tá com fulano. Olha, fulano não presta. Eu já vi uns 2 só hoje, cara. Só hoje. Uma dessas pessoas que falou mal de um determinado pré-candidato, eu nem tinha contato com esse pré-candidato, a pessoa veio no meu inbox. Mas que você está fechado com alguém? Você conhece fulano? Eu falei, pô, não conheço não, mas eu tô aqui para conhecer. Tá? Ah, não, ótima pessoa. Blá, blá. Aí hoje já disse uma outra coisa, escancarado na rede social. E as pessoas estão pegando print e botando. Eu não quero ser esse tipo de pessoa. Então, assim, eu estou estudando com bastante calma, junto com o meu grupo, como eu costumo dizer. Eu não sou sozinho eu não faria nada. Tem toda uma estrutura por trás. Não é uma estrutura de dinheiro, tá, gente? Eu estou dizendo uma estrutura de pessoas que querem mudar, que querem mudança, que nunca apoiaram ninguém. Tá? Vocês vão ver que as pessoas que estão comigo, na grande maioria, claro, um ou outro, né, participou de eleição, não tem jeito. Mas a grande maioria nunca apoiou ninguém, nunca botou a cara a tapa por ninguém. E vai estar com a gente nessa, nesse desafio aí. Rafa, tem alguma pergunta aí? Tem dois comentários aqui só, por enquanto. Caio Brito mandou aqui, grande Atanásio. Ô Caio. Esse aqui é meu primo, fala Lincoln. Show, muito bom, Rafa Martins, é isso aí. Só queria acrescentar, realmente, Patrick citou, mas eu particularmente não sabia dessa sua intenção de vir. Acho louvável você vir botar seu nome como essa pré-candidatura. E no Valderi, né, que ele citou também, para deixar claro tudo, na época a gente não tava com esse quadro ainda, né? Que a gente resolveu fazer esse quadro. Você voltou mais para política depois, né? Mas você já fazia alguma coisa nesse dúvida? Não, eu digo assim, esse quadro que a gente teve, esse papo que a gente teve e a gente resolveu fazer esse quadro, nos convença justamente nesse sentido, né, Patrick? Porque muitas pessoas querem vir. Eu quero vir, ou já vieram antes. Por exemplo, no seu caso é o primeiro, né? É o primeiro. Mas teve gente, por exemplo, o Jacaré que vai estar aqui na quinta-feira. Ele já veio numa eleição passada. Sim. Aí, o que você quer vir? É isso que a gente quer mostrar para a população, para o candidato mostrar que veio. Não, e lembrando também que a gente vai estar recebendo, se algum vereador que quiser a reeleição, algum vereador hoje quiser participar, o espaço está aberto. Aí, no caso, só vai mudar um pouco a figuração da pergunta, que é por que você quer se reeleger? E ex-vereadores também quiserem participar, o espaço está aberto, já tem 2 nomes de ex-vereadores agendados, aí só vai mudar o teor. Por que você agora quer vir novamente? O que faria diferente? Enfim, porque eu acho que o que acontece pode até parecer besteira para muita gente, como já falaram pra gente, acha que lá é uma babaquice que vocês fazem, beleza, a opinião é deles, eu tô cagando com a opinião, cada um tem a sua, né? Mas eu acho que espaços como esse daqui é muito importante para que as pessoas comecem a te conhecer. Sim. A gente tem bastante gente de Tamoios, a gente tem bastante gente de Maria Joaquina que assiste, da periferia, e essas pessoas, elas querem estar olhando. Eu falo com o Rafa, Patrick, que essa eleição vai ser uma eleição diferenciada, porque muitos figurões vão cair de joelho perante a sociedade. Isso é uma opinião minha. Amanhã pode dar uma loucura no mundo e mudar tudo, mas hoje essa é a minha opinião. Sim. O povo tá tipo assim, beleza, e na hora H vai, eu vou ver muita gente graúda que eu falo no meio político, assim, não é de dinheiro não, que se acha o dono da cidade, dono da situação, chorando. Mas enfim, vamos aguardar para ver. Patrick, Tamoios é um espaço, como você já falou, é uma parte da nossa cidade que é abandonada, que é crítica, que eu acho que o vereador, todos os vereadores, ou melhor, a Câmara deveria ter um olhar crítico a respeito daquela população, que é como você disse, que tem gente lá que não tem nem um teto, né, para viver, isso é verdade, não tem banheiro, não tem emprego, não tem perspectiva, é um lugar. Se agora vai dar 8 horas da noite, uma pessoa que não tiver carro, precisar ir a um hospital, tá na vala, ambulância nem pensar, então muito complicado. A gente está vendo lá problema de corte de energia em várias repartições do governo e a gente não vê uma Câmara ativa. Qual seria o seu primeiro papel? Lembrando que ele é pré-candidato, ele não é candidato, ele é pré-candidato, isso que a gente conversa
no meio da conversa, né, a gente acaba suposição, perguntando caso como é a ele suposição. esteja lá, caso ele eleito. Qual seria a sua primeira atitude relacionada a Tamoios? Bom, vamos lá, a gente tem que falar do polo industrial, a gente não pode falar de Tamoios sem polo industrial. E para falar de polo industrial, a gente tem que falar de asfalto, de rua urbanizada, né? Então, o primeiro passo, antes de qualquer coisa, é urbanizar, tá? Lá tem áreas que quando chove é impossível de você passar até de carro. Mas aí, Patrick, infraestrutura. eu concordo com você, desculpa estar te cortando. Mas aí, se o prefeito que entrar, vem você um não aliado, Certo. você acha que ele vai querer aprovar algo desse tipo? Aí é importante aquilo que o Jacaré falou mais cedo. A gente tem que torcer para a grande maioria da Câmara ser renovada e que seja uma renovação de verdade, não seja uma renovação fake como foi nesse governo. Então, assim, é como eu te disse, né, Antanásio? A gente não promete absurdo. Todo mundo sabe que um vereador sozinho ele vai propor e de repente o prefeito veta ou a própria Câmara veta, tá? Porque é assim, você propõe, se passar pela Câmara vai para a mão do prefeito, o prefeito veta ou não. Ou seja, passando pela Câmara, o prefeito vetar, mas com isso, Antanásio, as máscaras caem. E aí que está o poder da rede social que eu falei. Você, cidadão que trabalha normal, não tem condições de acompanhar a política, de ir na Câmara Municipal, assistir as sessões, que muitas das vezes também são chatas, né? Tem sessão ali que eles não propõem nada. Fica lá um negócio de aplauso para não sei quem, aplauso para não sei quem. Eu acho louvável, cara, você aplaudir quem merece ser aplaudido. Mas assim, tem coisas... Não exagero. Tem prioridades. E isso não é uma prioridade. Né? Moção de aplauso não é prioridade em governo que está com a cidade como a gente está. Então, o que acontece? Eu vou fazer a minha parte, aquilo que eu te disse. Eu vou propor. Se não aceitar, vai ficar muito claro para a população quem da Câmara não aceitou ou se o prefeito não aceitou. E aí que está aquela história da renovação que eu falei que tem que ser contínua. Por quê? Se você tira 17 que não servem para nada hoje e bota novos 17, e desses 17, 15 não servem, você vai renovando. Porque as pessoas que vão entrando, elas vão tendo consciência, é uma mudança de consciência. Porque elas vão tendo consciência do seguinte, cara, o povo acordou. Se eu não votar em projeto a favor do povo e votar em projeto porque o prefeito A, B ou C pediu, ou vetar um projeto desse, a população está contra mim. Então é o que eu estou te falando, eu vou fazer a minha parte, não estou prometendo, gente, pelo amor de Deus, tá? Não estou prometendo que vai vir o polo industrial, tá? Pelo amor de Deus, até porque isso não é atribuição de um único vereador, tá? Eu estou falando de ideias que vão ser propostas. A Câmara vai votar, o prefeito vai vetar ou não. Mas isso vai ficar bem exposto, porque as redes sociais elas vão continuar sendo usadas, tá? Há mais de 4 anos eu uso bastante as redes sociais, elas vão continuar, porque eu quero que as pessoas tenham informação. Para você ter uma ideia, mano, o meu Facebook tem muita gente que eu não conheço. É óbvio, tem uns perfis que querem pede solicitação que a gente não aceita, porque não tem foto, não tem amigo, não tem nada. Agora, tem uns que você vê que é fake, você vê lá 2, 3 pessoas em comum, uma foto fake, mas eu adiciono, porque eu falo, bom, é alguém que está querendo me conhecer, querendo me conhecer, né? Deixa aí. Quer uma intimidade comigo. Se você tá incomodando as pessoas que hoje não fazem nada pela população, acho que você está no caminho certo. Então, acho que tem sido dessa forma. No meu Facebook, eu aceito qualquer um, desde que tenha foto, pelo menos, né? Pô, fake. Pessoal do fake aí, né? Bota pelo menos uma fotinha para enganar, né? Então, assim, e por lá você vê todo o trabalho, tá? Eu ouvi muita coisa já agora, Rafa. Eu fazia muitos vídeos na eleição suplementar, muitos vídeos e tal, depois eu dei aquela parada dos 6 meses para respirar e trabalhar, e eu comecei a fazer, e depois eu parei um pouco, porque ali tem também a minha vida pessoal, mostrando quem eu sou, mostrando um pouco da minha intimidade, que não quer dizer que eu viva 100% daquilo, eu não mostro 100% do que eu vivo, né? Na verdade, eu vivo 100% do que eu posto, mas não posto 100% do que eu vivo. Né? Então ali tem o meu a minha parte pessoal também, né? Até para as pessoas conhecerem um pouco da pessoa Patrick, né? E não do pré-candidato, do cara que quer ser vereador. Conheça a pessoa Patrick, a essência, também. Né? Conhecer um pouquinho da essência. Eu ouvi graça de pessoas, cara. Eu vi no inbox pessoas falando, já se calou, o que foi? Já tá do lado do governo? E eu fico rindo, porque cara, se soubesse que eu trabalho todo dia em horário comercial, não ia falar isso. Tanto que há pouco eu fiz um vídeo mostrando no centro da cidade, ali com quem vai pra praia. Tava interditado, achei interessante. Eu tava com a minha cachorra, ela um pouco inquieta, uma Rottweiler. Eu falei, pô, não vai dar pra eu parar que ela vai arrancar essa fita aqui. E eu passei umas 2, 3 vezes e eu falei, cara, eu vou parar pra ver isso aí. Tá isolado. Eu pensei que tivesse feito uma obra, alguma coisa ali. Tivesse isolado por causa de um cimento, alguma coisa.
Ali. Foi, eu sei qual é. Sabe, você viu o vídeo? Vi. Porque vai pra praia ali. Foi ali que eu te perguntei. Foi ali porque vai pra praia ali naquela rua do Buraco do Boi, né? Ah. Eu esqueci o nome da rua. Tem ali. E aí eu parei pra ver a síndica do condomínio de frente e botou, olha, nós colocamos aqui, nós já entramos no contato da prefeitura, com a Prolagos, um joga pro outro e a calçada tá cedendo, a gente isolou pra ninguém se machucar. Então quer dizer, quando alguém se machucar, aí a prefeitura vai jogar pra Prolagos, a prefeitura e assim fica. E não tem culpado. A pessoa que se estabacou lá, que se machucou, é que vai ficar ela que arca com seus E problemas. detalhe, tem que ter sorte, tá? Até pra se machucar na cidade, porque só tem um médico no UPA, lembrando disso. Muitas das vezes só tem um médico no UPA. Por quê? Você vai se machucar lá e pode ser que não tenha uma ambulância para te resgatar. Ainda tem essa. Então, pessoal, não se machuquem, porque... Por favor, não fiquem doentes. Não fiquem doentes, nem se machuquem. Tem pergunta aí, Rafa? Não, eu queria complementar que o Patrick falou uma coisa interessante, vem de encontro com aquela pergunta que você faz direto, eu vou fazer dessa vez. Patrick, como você vê a questão da Câmara, essa questão de situação e oposição? Que hoje a gente, tipo assim, vamos supor que você entre, mas o candidato a prefeito seja um outro, o seu opositor, aí você começaria como oposição, como você vê isso? Vamos lá. A gente torce para dar certo. Eu torço para estar errado muitas vezes. Né? Por exemplo, eu votei no Adriano, que é o que tinha para votar, e eu torci para dar certo, deu errado. Se entrar um prefeito que porventura a gente não venha ter apoiado, ele vai ter o tempo dele de trabalho, a gente não vai chegar batendo em ninguém. A gente vai torcer e ajudar da melhor forma para que dê certo. Lógico, se a gente vê que as coisas não estão fluindo, por exemplo, você tem bons projetos, a Câmara aprova, o prefeito veta, tem alguma coisa errada. Né? Então aí você tem que começar a ver de um outro ângulo. Agora, qualquer prefeito que venha entrar, eu torço que realmente seja uma novidade mesmo, que vá fazer tudo diferente do que a gente já tem visto há mais de 20 anos em Cabo Frio. Eu acho interessante, o governo da mudança, que é esse que está aí, né? Da mudança, agora colocou um secretário de Fazenda do governo anterior. Aí eu te pergunto, o cara entrega por que a principal é a Secretaria de Fazenda, Padrinho? Porque é onde vem o dinheiro. O dinheiro é que gera os recursos para você fazer uma obra, para você ampliar um hospital, para você pagar o servidor. Então você entrega a chave por um cara, nada contra o Clésio, porque eu não conheço, tá? Nada contra, eu estou dizendo politicamente. Se ele fala que ia fazer tudo diferente do outro, e ele pega o principal do outro, tem alguma coisa muito errada aí, né? Quando você vê assim, a gente tem algumas situações em Cabo Frio, né? Que a gente escuta da boca de alguns formadores de opinião, vamos falar assim. Digital influencer, né? Até hoje tá na moda, tá na moda. E digital influencer Então, também. quando aí você escuta muitas pessoas falando assim, só tem uma pessoa que dá jeito em tal pasta, é fulano. E esse fulano tá lá há 20 anos e você não vê essa pasta. Entra governo, sai governo e... como é que você vê essa situação assim, tipo, o cara fez parte de um governo, foi secretário de uma pasta, não resolveu, entrou outro governo, ele volta para aquela pasta, continua não resolvendo, vai entrar mais um e nisso, aquela pessoa lá da ponta que tem qualificação, ela não tem uma chega nem perto. oportunidade. Vamos lá. Para começo de conversa, uma pasta que a gente tem citado muito aqui, que tem sido um estado de calamidade que é da saúde. Para mim, não tem que botar um médico para ser gestor da pasta. Tem que botar um gestor. Porque muitas das vezes o cara é um excelente médico, mas não é bom gestor. Ele não sabe lidar com dinheiro. Só complementando essa informação, foi a promessa do Adriano. Botar um gestor de saúde. Governo técnico, né? Técnico. Que ele ia na universidade a buscar um gestor. Deixa eu te perguntar uma coisa. Por que você acha que estão botando o apelido dele de Dr. Pinóquio? Né? O apelido já responde. O que acontece? Para mim tem que ser um gestor, cara. Você coloca um gestor, porque eles têm mania de colocar, Secretaria de Saúde tem que ser um médico. Às vezes o cara é excelente médico, excelente profissional, mas aquela não é a área dele. Ali é gestão, é gerir pessoas, é gerir recursos. Então, esse cara tem formação em gestão? Não, ele é excelente cardiologista. Pô, legal. Se alguém infartar ali na sala dele, ele vai ajudar. Mas e aí? Entendeu? Então, assim, gestão, tem que ser um gestor de verdade. E para isso tem que mudar a mentalidade principalmente do futuro prefeito. Né? Patrick, a gente vive numa cidade que pulsa muito rede social, os blogs, né? Eu, por exemplo, acompanho logo cedo Renata Cristiane, Chicão, Alex, né? São os blogs que eu mais entro logo cedo e dou uma olhada. É ali que eu fico informado e depois eu venho
fazendo aquela sopa, pegando aqui e ali. Como é que você vê, como ontem e hoje, não, de 3 dias para cá, o blog, como o blog do Professor Chicão, que vem trazendo algumas informações em relação à compra de equipamento ortopédico, cuja cidade não faz um tratamento que precise daquele equipamento. Como é que você vê isso? Porque até então eu vejo que a câmera olha assim, não vamos se meter nisso não, deixa o Chicão é meio doido, não se mete nisso não. Mas é uma coisa séria, Você uma vez sendo candidato, como é que você olharia para essas mídias sociais? Cada ponto que vai ali, uma suposição, o prefeito gastou X, mas não fez assado. Eu acho que isso tem a sua importância. Como vereador, como é que você vai lidar nessa situação? Se você procuraria averiguar se aquilo de fato está... Na verdade, isso já é a função do vereador, que hoje não é feita, né? Mas já é a função do vereador. Onde a fumaça há fogo, não custa nada você averiguar. Por mais que seja uma pessoa, porque tem pessoas também que a gente sabe que acabam falando demais. Não estou falando que é o caso do Chicão, pelo amor de Deus, a gente está aqui. Lógico, a gente sabe de uma forma geral, né? De uma forma geral, na cidade, às vezes a pessoa solta uma coisa, porque o amigo do amigo disse, mas não sabe nem de onde procede a informação. E joga lá e as pessoas ganham aquilo como verdade. Eu acho que até com um governo horrível, eu costumo dizer que esse governo, quando eu falo governo, eu estou colocando nele a Câmara Municipal. São 17 vereadores e o prefeito, fora os secretários. Costumo dizer o seguinte, cara, quando a gente saiu do governo de Marquinhos, eu costumo dizer que é como se eu tivesse me acidentado num acidente aéreo, caído na mata, ferido, sem comida, sem água, com todo mundo morto, só eu ali andando no nada. E eu olhei pro céu e falei assim, não tem como piorar. Adriano entrou. Começou a chover, cair raio e ventar, meu. O cara conseguiu fazer isso, ele conseguiu piorar o que parecia impiorável. E quando eu falo ele, eu estou citando a Câmara Municipal, são 17. Isso aí que você está me perguntando é uma coisa óbvia. Já era para eles estarem fazendo, quem entrar tem que fazer. A gente até falou lá atrás, deu exemplo dos postos, do UPA. É uma questão do seguinte, o dinheiro entra. Esse dinheiro está sendo gasto com o quê? Nós compramos ambulância. Compraram? Tá onde? Tá ali, eu tenho que ir lá ver. Qual é a nota dessa ambulância? Pô, cara, sei lá, 300 mil reais, vou fazer uma cotação. Cara, a mais cara que eu achei aqui, 280 mil reais. Como é que você pega um grupo para fazer a licitação, que na teoria é mais barato, e você vende mais caro? Tem alguma coisa errada. Aí é a história que eu falei para você. As pessoas têm que começar a entender o que é atribuição de quem. Aí o vereador viu o indício de fraude. Ele vai lá no Ministério Público, tá aqui, ó, eu investiguei, tá aqui esse indício. Aí é com o Ministério Público. O vereador, ele não pune ninguém. Ele não tem esse poder de punição. O poder dele é o seguinte, ele investiga, ele incita o Ministério Público e aí você tem lá um protocolo e tudo mais até para a sociedade acompanhar. Aí é entre o Ministério Público e a Câmara, porque às vezes, é o que eu digo, às vezes eu vejo os comentários e eu falo, cara, um dia eu perguntei para uma pessoa, na época do Hospital da Mulher, essas mortes e tal, cadê o Ministério Público? Eu falei, mas calma aí, alguém provocou o Ministério Público? Porque eu não provoquei, alguém tem que provocar. Algum vereador provocou, você provocou? E aí, como assim? Porque não sabe, eles acham que assim, tem um absurdo, o Ministério Público vai chegar do nada. E não é assim, a gente tem que saber separar, saber qual é a atribuição. Então a resposta é óbvia e clara, é óbvio que eu vou investigar. Você vai procurar saber. Claro. Você tocou no assunto do Hospital da Mulher. A gente viu que naquela época da intervenção do Hospital da Mulher, a gente viu aquele auê todo e tal. Beleza. Fizeram o que tinha que fazer, aparentemente porque o CREMERG chegou lá e reabriu o hospital. Só que a gente vê os postos de saúde caindo nos pedaços, UPA caindo nos pedaços, hospitais sucateados. Esses dias não tinha nem energia elétrica no Hospital do Jardim Esperança, que não faz diferença nenhuma. Tendo ou não energia, não vai fazer diferença nenhuma. Não tem insumos mesmo para tratar ninguém. Não tem, enfim. Aí, como é que você enxerga, as pessoas, os vereadores deixarem chegar ao ponto crítico, ao ponto máximo para poder chegar lá e gritar, não pode, que não pode, porque se você for na UPA de Tamoios, o lado de fora dela, a fachada, já está caindo. Então aí chega uma suposição, chega um órgão que tem esse poder de mandar fechar a UPA, aí começa aquela papagaiada toda, aquele auê todo, mas nada se resolve. Como é que você vê esse lance? Assim? Eu vou citar o que um vereador, um nobre vereador citou na tribuna, quando houve a questão da votação do impeachment. Ele falou assim, não, ele foi eleito pelo povo, se o povo quiser que tire todo mundo.
né? Que foi o Vinícius Corrêa que falou isso. Eu lembro. É, Se você não citar, você vai citar. Então é o seguinte, cara, é com o povo. O povo agora tá vendo quem eles são. As máscaras caíram, cara, ninguém tá sendo enganado. Então, se o povo quiser botar eles de novo, o povo tá escolhendo mais 4 anos de desgraça, 4 anos de abandono. E aí, infelizmente, vai caber a mim como população sofrer junto com vocês e com tantos outros que talvez tenham tentado uma mudança. Mas a gente não está se acovardando, né, e tirando o time de campo, porque eu expliquei aqui no começo, né? Eu sempre gostei de política, mas não gostava de político, porque com a política você pode mudar muita coisa se você usar para o bem. Mas você vê que a maioria dos políticos não são bons, porque se não acontece, se a coisa não acontece, é porque a maioria não é boa. Certo? Se a maioria não é boa... Né, Patrick, da política e da politicagem. Da politicagem. Então, assim, é o que o próprio vereador falou. É renovar todo mundo. E se não der certo, renovou 17, 7 prestaram, 10 não prestaram. Renova os outros 10. Reelege os 7 que foram bons. E assim nós vamos renovando a Câmara e levantando a cidade de novo, cara. Porque, dependendo da situação, eu torno a falar. Isso não é aqui, o cara tá tocando terror, não é isso. Eu sou cabo-friense, eu tenho esse medo. Eu acho que Cabo Frio não aguenta mais 4 anos de um prefeito irresponsável com a Câmara omissa. Tem pergunta aí? Tem aqui o Bruno Portela Magno. Queria saber do entrevistado se ele tem algum plano de tornar mais transparentes os gastos públicos, para que a população possa fiscalizar mais e melhor. Vamos lá, como eu disse para vocês, a gente não está inventando a pólvora não. Tudo que eu falei aqui do vereador fazer e tudo mais, na teoria já existe, eles só não fazem. Existe o portal da transparência, que hoje não tem transparência nenhuma no site da prefeitura. É brigar para que seja transparente de fato, para que as contas sejam colocadas ali, para que as pessoas, para qualquer um, tenham acesso. É muito simples, não tem que inventar pólvora não. Só fazer o feijão com arroz. É só fazer o feijão com arroz. E teve o Bruno, tem aqui da Bruna Almeida Fernandes. Queria saber do entrevistado quais são os planos dele com relação à educação. Então, o que acontece? Na verdade, como eu disse, a gente não está inventando a pólvora não. A educação hoje, antes da gente falar de estrutura, de sala de aula e tudo mais, porque a gente ainda tem boas escolas, com boas estruturas, por incrível que pareça. A gente precisa fazer o professor voltar a dar aula com gosto. Quem que vai dar aula com gosto? As pessoas falam assim, por amor não enche barriga, tá? Eu conheço pessoas que amam dar aula, mas que estão com as contas atrasadas, cara. Esses caras têm que fazer greve, porque senão eles vão ficar, ao invés de 1 mês, 2, 3, 4 meses, e as contas não esperam. Então, assim, o primeiro passo é ter um gestor, ter um prefeito, uma Câmara que vá fiscalizar, para que acabe com essa questão de atraso salarial. O atraso salarial, ele é assim, o absurdo do absurdo, ainda mais falando de Cabo Frio, onde a economia gira em torno da prefeitura, porque é a maior empregadora. Então o primeiro passo é esse. Eu perguntei aos 2 candidatos, né, que vieram conversar comigo, todos os 2 foram unânimes explicando de como faria isso. Dá para ser feito, tem como ser feito, tá? Basta ter boa vontade política. Agora, é o que eu disse. Com quem eu fechar, se eu vier a fechar com algum candidato a prefeito, eu vou perguntar, como eu perguntei em off, eu vou perguntar aqui na câmera. Meu amigo, como é que você vai fazer para manter os salários em dia? Dá para manter, dá como? Isso. E se amanhã ou depois ele não fizer, eu viro oposição e eu tenho a prova do porquê eu virei oposição. Porque se a gente não tem prova, infelizmente, no meio político hoje, principalmente na nossa cidade, Rafa, é um meio político muito sujo. As pessoas vão falar, ele mudou de lado porque fulano ofereceu mais. Ele agora é do lado de fulano. Tá entendendo? Então você tem prova, você está se resguardando. Na verdade, o que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo com calma? Tem muita gente me perguntando, Patrick, mas você já não mudou de partido? Qual é o partido? E tal. E eu falo, cara, não tem partido ainda. Por quê? Porque a gente ainda tem tempo. Eu não vou fazer isso rapidamente, porque eu posso me arrepender e vir a fazer aquilo que eu estou criticando agora. Que a pessoa tirar foto com fulano, com ciclano, eu estou lisonjeado com o convite de fulano de tal. Dias depois, não, fulano de tal não presta, porque ele não me atende, ele não, entendeu? Então eu não quero esse tipo de coisa. Eu estou evitando, é lógico, como eu disse, o coração do homem só Deus conhece, né? Só Deus sonda. Então, assim, o homem pode enganar. Eu posso pegar um artista, né? E o cara me enganar, como o Adriano me enganou vocês, enganou a população inteira. Então, na verdade, é isso. Patrick, a gente vê que tem algumas pessoas que trabalham diretamente no governo, são cargos de comissão, cargos de confiança, segundo escalão, que estão usando a máquina para fazer pré-campanha, né? Tem um cidadão que criou, inclusive ele me bloqueou quando eu entrei nesse grupo de Zap. Ele criou um grupo de Zap para trabalho, né? Vagas de trabalho. Léo Eise,
sei pronunciar. Também, realmente. Se já tive com ele pessoalmente, não me lembro. Aceitei porque via nele um potencial, um jovem potencial, não vou mentir. Então aceitei a amizade dele. Esse cidadão, ele faz parte hoje dos quadros do vice-prefeito, inclusive são amigos. Ele criou lá um grupo de zap de emprego. E quando ele conseguiu preencher, ele vai e muda o nome. Amigos do Léo, não sei das quantas. Aí quando eu questionei, ele, me bloqueou. Né? E a gente vê que esse banco de emprego ele é ligado diretamente à Superintendência da Juventude, onde ele faz parte. Como é que você vê isso aí? Só deixando claro que apesar de ter as printagens, eu não vou levar isso para frente, porque eu acho que você tem que tentar mesmo. Mas você já, pelo menos para mim, já mostrou que você não, desse jeito não tem que merecer meu voto. Bom, Você é particular 1000. Bom, vamos lá. Esse rapaz que você particularmente citou, eu não conheço. Se tem na rede social, não sei, porque, como eu disse, eu aceito as pessoas para que elas acompanhem aquilo que eu faço. Não conheço. É um dos que, se for da forma como você está me passando aqui agora, é o que eu disse, que eu tenho medo da renovação. Porque de repente vem como renovação, mas com uma prática antiga. É nome novo, mais nome prática. novo, mais prática antiga. Filho de lobo. Então, assim, por isso que eu disse que as pessoas elas têm que tomar um cuidado muito grande. Porque o que a gente vê muito na cidade, cara, são pessoas que estão bem cotadas para vir, para pleitear uma cadeia, e de repente elas perdem. E você começa a pesquisar um pouco, já aconteceu isso no passado. De você pesquisar, mas por que fulano teve uma votação tão inexpressiva, se ele estava tão forte? E aí as pessoas chegam, principalmente com pessoas mais novas, e isso até a última eleição, eu espero que nessa mude. Com pessoas mais novas, não, olha só, não vota no Patrick, o Patrick tá bem, vai entrar, cara, já tá dentro. Vota no amigo do teu pai que é fulano, ajuda o cara. Ele não sabe qual é o projeto do cara, ele nunca viu o cara, ele não ouviu falar do cara. Ele viu o Patrick, ele acompanhou o Patrick, mas é mesmo, né? O Patrick tem lá um monte de gente que acompanha e tal, tá dentro. E às vezes você não entra por causa disso, o cara às vezes também não entra. E o pior do que o cara não entrar, é o cara entrar e você não sabe nem quem é. O cara de repente não tem um projeto, não tem uma intenção, porque na verdade, cara, é um trabalho como qualquer outro. Na verdade você está ali para servir ao povo. É um cargo temporário. Você tem um contrato de 4 anos, vamos colocar assim. Você tem um contrato. Você é servidor do povo. Então você está ali como representante dele para servi-lo. Você não está ali, as pessoas em Cabo Frio tratam político como se fossem semideuses, sabe? Os caras dizem, nossa, fulano de tal, cara. É uma pessoa normal e na verdade ele está ali para me servir. Ele tem que me servir. Então o que acontece com essa questão de politicagem? A gente vê muito, né? Questão de medicamento, por exemplo. Por que falta para a dona Joaquina, lá de Botafogo, e não falta para Maria, aqui do centro? Porque Maria conhece A, B e C e o cara leva na porta de casa. O cara manda levar. Aí dona Maria pensa o quê? Olha, para mim não falta, sempre faltou, ninguém nunca me deu nada. Pô, pelo menos o cara manda trazer na porta de casa para você entrar na justiça, vou fazer o seguinte, vou votar em fulano. E aí, a dona Joaquina lá, do bairro Botafogo, não tem acesso. Então é com isso que as pessoas humildes, elas não têm acesso a medicamento. Como eu disse, o governo federal manda a maior parte da verba. Cabo Frio complementa apenas. E aí com isso, com essa politicagem que existe na nossa cidade, as pessoas que precisam de medicamentos, por exemplo, não conseguem. Isso aí é a boa e velha politicagem que você citou agora. Rafa, tem alguma pergunta aí? Não, por enquanto não. Cara, são, para a gente ver aqui, ter uma noção do tempo. Não, o tempo dá pra dar aqui, tem 1h e 16 minutos. 1h e 16 minutos. Como aquela caiu, a gente vai deixar aquela pra lá. Tá com pressa? Não. Vambora. O papo tá bom, o tempo tá passando rápido. Cara, na sua opinião, o vereador, ele recebe um péssimo salário, um bom salário ou um ótimo salário? Na atualidade ele recebe um ótimo salário, porque ele não presta o serviço que ele foi posto para prestar. Ele fica escondido dentro da Câmara Municipal, então ele não fiscaliza, ele não sai para nada, então na verdade, para esse vereador é um ótimo salário, ou seja, para os 17 vereadores que a gente tem é um ótimo salário. Posso fazer uma pegadinha contigo? Pode. Fala para mim o nome dos 17 vereadores, vamos ver se você conhece todos. Vamos lá. Vinícius Corrêa, Vinícius, Oséias de Tamoio, Vanderlei Bento, Alexandra Codesso, Luiz Geraldo, Edilan,
Edilan. Nenel do Jardim, né? Tá Nenel. lá. Entrou no lugar de quem? Rapaz, esqueci o nome do filho de Milton Alencar. Milton Alencar, isso. Esqueci o nome do filho dele. Miguel. Entrou no lugar de Miguel. Letícia Jota. Letícia. Rafael Peçanha. Rafael. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Esqueci 9. o nome do outro pré-candidato também, que diz que é pré-candidato. Fugiu agora. Sempre fala também lá. É outro que finge que tá. Jefferson Vidal. Obrigado. Comecei a falar, lembrei. 10, faltam 7. Vidal, Zéias. Faltam quantos? 7. São 17. Se quiser olhar aqui pra você. Ver quem já falou, né? Na verdade, esses são os que eu acompanho, que eu tenho em rede social. Sabe, quer São completar? esses. Vamos completar junto? Vamos completar junto? Então tá, Blau Blau, falou? Blau Blau não. Blá, blá, não. Vaguinho. Vaguinho. Vaguinho eu acompanho também. Vaguinho. Ricardo Martins. Ricardo Nem Martins. pensar, não acompanho. Rodolfo, né? Rodolfo. Rodolfo Machado, Tem quantos aí? acompanho. 4. Faltam 3. Deixa eu ver o que eles falaram. eu preciso Em ver casa que eu- aí, o pessoal pode exercitar aí, o pessoal. Não vale Eu puxar tô no olhando Google. mais ou menos a memória visual, né? Que a gente fica sentado ali. É por isso que tá faltando, né? Porque tem a galera que não vai muito. Ah, tem o. Pô, Aquele menino. Parente daquele. Moreira. Rodolfo de Rui. o Rodolfo já tá aqui. Já tá aí? Já. O filho do Cláudio Moreira, É, né? filho do Cláudio Moreira, Vou esqueci botar o aqui primeiro o nome dele. Guilherme. Moreira. O Guilherme. bom é que a gente lembra do pai e não lembra do filho. Guilherme. Ele falou da Codeço? Falei já. Falou, né? Faltam 2, hein? Faltam 2. Tá quase lá, hein? Quase. Até meia-noite é tempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A galera dos comentários aí pode ajudar também. ajuda aqui, Tá gente, faltando aqui, ó. 2. ADI, falta 1. ADI Novaes, era. Falta 1. Falta um. Falta 1. Esse 1 vai ser. Eita. Putz, qual é que vai lembrar agora? Falta 1, ajuda aí, gente. Falta 1. Você também não tá lembrando, não? Não, Você tá não, falando- O legal é que ele fez uma auto-pegadinha, né? Não, mas estava tudo na minha cabeça. Agora falando, eu me perdi. ADI, vamos lá. Vinícius, Oséias, Vanderlei, Codeço, Luiz Geraldo, Edilan, Nenel, Letícia, Rafael, Jefferson Vital, Blau Blau, Vaguinho, Ricardo Martins, Rodolfo de Rui, Guilherme, Moreira e ADI. Falta 1. Rapaz. Falta 1. Falta. Bom, Quem é esse? Daqui a pouco a gente daqui a lembra. pouco a gente lembra. Deixa eu aproveitar e Ou mandar não, uma. daqui a pouco alguém alguém sopra aqui pra gente. Manda aqui pra gente, uma cola. A Magali Farias mandou boa noite, meninos. Magali é lá de Tamoios. Boa hein? noite, Magali. O Pedro Belchior tá mandando uma pergunta aqui. Pergunta ao entrevistado o que ele acha da atual fiscalização das atuais empresas grandes da nossa cidade. Se teria coragem de abrir a tão caixa... Seria famosa Caixa essa. preta. A tão caixa preta, né? Ele mandou aqui, mas que a gente já falou, Zé de Tamoio. Ele mandou. Eu falo. Já falamos já, tá faltando. Vamos lá, galera. Tá faltando um só. E Vou aí, repetir para eles aqui, ó. Vinícius, Oséias, Vanderlei, Codeço, Luiz Geraldo, Edilan, Nenel, Letícia, Rafael, Vidal, Blau Blau, Vaguinho, Ricardo Martins, Rodolfo de Rui, Guilherme Moreira, ADI. Falta 1. Pessoal, mas é sem colar, tá? Sem olhar na internet, é de sem cabeça, pesquisar. pô. Sem pesquisa. Vamos lá, essa pergunta que ele fez sobre a fiscalização nas grandes empresas, que eu acho que ele se refere a Salineira, Enel Das e quantidades prestadoras. Prolagos. né? Vamos lá. Das concessionárias. Eu tenho acompanhado o trabalho de um deputado estadual que me surpreendeu até, que é o Mauro Bernard. Ele tem batido bastante nessa questão, inclusive da Prolagos, que é uma questão ridícula. Eu não vou nem falar da questão dos dejetos que eles despejam na lagoa sem tratamento. Eu vou entrar na questão do seguinte: você entra numa campanha para economizar água, certo? Você economiza água, mas eu gasto até X metros cúbicos e vou pagar a mesma coisa que você que não consumiu nenhuma água, você que deixou sua casa fechada.
Então, ele tem brigado contra isso, é uma grata surpresa de vê-lo brigando contra isso. Como policial, eu acompanhava o trabalho dele, via que ele não tinha medo mesmo, e continua, pelo que parece, nesse início, continua da mesma forma. Ele parece que já foi proposto um projeto de lei, já foi aprovado, e eles não podem mais fazer essa questão de cobrança por estimativa. Eles não podem fazer, inclusive ele indicou para quem estiver sofrendo esse tipo de cobrança para que vá no PROCON, porque eles já estão pagando, inclusive, retroativo, né, a esse tipo de cobrança indevida. A Enel, a gente sabe que, né, a gente tinha representantes lá, que inclusive nem votaram, né, dessa vez, que foi o Jânio do PDT, né, que nunca bateram de frente, né, nunca representaram nada. A gente sabe que a gente paga caro por um serviço de pouca qualidade, né? Tem coisas que acontecem, por exemplo, queima sua geladeira. E aí você não tem dinheiro para comprar outra, eles repõem, mas é uma burocracia tão grande. Como que é um bem essencial a geladeira. Como é que você vai ficar sem geladeira esperando o parecer deles e a geladeira deles? E, Patrick, pegando esse gancho, eu estava acompanhando o programa do grande camarada do Ander Silva, né, pela Cabo Frio FM. Ele estava falando que é assim, eu nem sabia que era dessa forma, né? Que aí você tem que fazer orçamento em três lojas diferentes. Exatamente. Para comprovar o preço daquela mercadoria que você perdeu, como se fosse uma coisa assim, um preço absurdo, né? Que eles não pudessem pagar e você quer comprovar que aquilo ali é um valor X. Aí eu te pergunto, se eles tivessem a intenção de ajudar mesmo, simplificar, desburocratizando as coisas, eles não teriam já um orçamento dos equipamentos que mais estragam nas quedas de luz deles? Eles não têm, será que eles não têm um parecer disso? Eles não têm nada relacionado, nenhum levantamento quanto a isso? Então, quer dizer, eles fazem justamente para quê? Para te desanimar. Você fala assim, a mais vantagem é não me aborrecer, ir lá comprar parcelado, me sacrificar, do que ficar nesse aborrecimento. Porque às vezes você não tem tempo, às vezes você vai fazendo um tempo que seria de lazer, você deixa de ter o lazer para fazer esse tipo de coisa, e aí você acompanha, por exemplo, a pessoa que trabalha de segunda a sexta, muitos trabalham até sábado. Mas eu estou botando uma pessoa que trabalha de segunda a sexta em horário comercial, não tem tempo de fazer. Ela vai no sábado fazer. Só que ela tem que ir no escritório da Renner dia de semana, sábado não funciona. E aí? A pessoa chega atrasada do trabalho, ou volta atrasada do almoço. Ou seja, você prejudica a pessoa de qualquer forma, mesmo que você vá repor. E quantos dias isso leva para acontecer? Quantos dias você fica sem geladeira? Você fica sem... Você vai estocar os seus alimentos aonde? Então, assim... São coisas absurdas, mas é como eu disse, até agora tem me surpreendido o trabalho do Mauro Bernard, até pela questão também que ele fez. Se não me engano, essa cobrança é chamada por estimativa. Já não pode, ele inclusive indagou em Arraial do Cabo, salvo engano, o presidente da Prolab, que disse que estava estudando, ele falou, não tem que estudar. No Brasil, ele falou uma coisa interessante, ele falou assim, no Brasil é o único país que você tem que fazer uma lei para valer a lei. Tá ali a lei mesmo, não pode cobrar por estimativa, acabou. Então assim, é uma grata surpresa. Vejo poucas pessoas brigando, mas é o que eu te disse, poder do quê? Da rede social. Quando ele convoca, o pessoal vai. Quando ele faz alguma coisa, ele é simples, cara. Você vê que ele fala simples. Ele fala a língua do povo, normal. Ele não fica buscando palavras bonitas. Ele fala o que tem que ser dito, tchau, e as pessoas publicam e existe uma pressão popular e isso dá certo. Agora cabe a população continuar apoiando as pessoas que vêm mostrando trabalho, tá? Achei muito legal essa questão que perguntaram para ele se ele ia vir pré-candidato. Ele disse que não vem, porque ele foi eleito para ficar 4 anos. Eu acho bacana. Porque tem deputado aí... Então, aproveitando o gancho, que foi eleito para 4 anos, até agora não mostrou para que veio, né? Tá surfando na onda Bolsonaro, né? E tá vindo aí. Então, assim, a minha pergunta é, você foi eleito para 4 anos para deputado, por que você quer vir a prefeito? É isso que a população tem que indagar, entende? Fulano e Beltrão tá com quem? Tava com quem até pouco tempo? Entende? Tava do lado de prefeito que foi caçado, que vive de liminar. Entendeu? Então, esse tipo de coisa tem que ser visto pela população, tem que ser analisado com calma. A gente tem tempo até as eleições do ano que vem. Então, tem muito tempo para você já começar a analisar e não cair em balela, porque muitos deles falam bonito, né, cara? Os caras falam bonito. Tem uns que você se sente amigo, cara. Se você encontrar na rua, você se sente que é amigo do cara. O cara te abraça e tal, meu amigo e tal. Aí você fala, cara, eu nunca falei com esse cara. Então, assim, eu acho que isso passou, isso ficou para trás, eu quero acreditar, quero ter fé nisso. E para não ficar muito repetitivo, eu tenho visto, hoje eu acho que tem mais pessoas fiscalizando do que antes, porque antes é mais do que nada, se tiver um, já é mais. Então, assim, quem eu tenho visto atualmente é o deputado Mauro Bernard. Tem até um comentário aqui da Magali,
Ela mandou assim: verdade, Bernardo tem feito com afinco essas e outras, como no caso do reboque. Exatamente. O Bruno Almeida mandou aqui, ó: qual o critério que o entrevistado vai usar para decidir como serão os... Ó, pergunta interessante, hein? Ó, qual o critério que o entrevistado vai usar para decidir como serão os gastos de seu gabinete? Vamos lá. O que acontece? Lá você precisa do estritamente necessário. Você precisa de um assessor de confiança, você precisa de um contador, você precisa de um cara do jurídico, de sua confiança, precisa de uma secretária. Obviamente, quem trabalha, gente, aí que tá, é o que eu disse. Você perguntou, o vereador ganha bem? O que eles fazem com os benefícios que ele tem, não é nem ganhar bem, até me expressei mal. Eu não digo nem de salário, mas os benefícios que eles têm são muito bons, porque eles não fazem. Porque, por exemplo, se eu tenho um carro à minha disposição... Produtividade. Se eu tenho um carro à minha disposição, mas eu não saio do gabinete, por que eu tenho auxílio de carro? Por que eu tenho auxílio de gasolina? Para passear no final de semana? Nada contra passear no final de semana, mas aquilo ali não é para isso. Então, assim, eu não vou mentir para você, eu acho que muita coisa tem que ser estudada, tem coisas que você do lado de fora não consegue saber. Então você tem que estudar muito bem, tem coisas que você só sabe lá dentro. Mas assim, o mínimo de pessoas possível, porque eu preciso ter um assessor de confiança no qual eu já tenho em mente, não prometi pro cara, o cara tá comigo. Como eu disse, eu tenho pessoas que eu não prometi trabalho, não prometi emprego, mas na minha cabeça eu já tenho esse grupo formado. Eu tenho um grupo que eu chamo de puxadores, que vão ser futuramente os puxadores, que tem no máximo 12 pessoas. E você não vai ver nada diferente disso. Então, assim, como eu disse, a minha proposta é clara, pelas redes sociais, não tem como ser mais claro que isso, porque fica ali. Eu fiz uma live ou um vídeo hoje, você salvou, meu amigo, tá salvo para sempre. Eu botei na rede, já era, eu posso tirar a hora que eu quiser, mas acabou, tá na mão de todo mundo. Então tudo aquilo que é falado, que é dito, ele fica para a posteridade. Então assim, é com essa transparência que eu pretendo fazer, até porque eu não estou olhando partido por tempo de televisão, até porque a gente não tem tempo de televisão para apresentar projeto, a gente tem tempo de se apresentar e falar um número, tá? Vai ser tudo por rede social, como tem sido, com essa transparência, com essa interatividade que a gente tem com o pessoal que acompanha a gente. Vou condensar aqui agora as perguntas que o tempo já está apertando. Vamos lá. O Bruno Portela está perguntando aqui se você vai criar algum instrumento para facilitar o acesso às suas ações, né? Bom, o instrumento, na verdade, ele, como eu disse anteriormente, ele já até existe, ele vai ser aprimorado, porque como a minha rede social é aberta, né, mesmo quem não tem como amigo, as postagens são públicas, então qualquer um tem acesso. Pelas postagens e pelo portal da transparência você consegue ver, lá tem idade de vereador, quantos votos foi eleito, etc. Então é só aprimorar aquilo que a gente já tem de bom. No caso, as redes sociais vão dizer muito, porque todas as ações elas vão ser mostradas pelas redes sociais. Terça e quinta a gente tem votação na Câmara Municipal e elas vão ser postadas e mostradas até para pressão popular, caso o prefeito queira vetar algum bom projeto, caso os vereadores queiram votar contra a população, porque na verdade quando você implementa bons projetos e alguém veta, não está vetando o Patrick, está vetando a população. A Magali também ela quer saber sobre o projeto de infraestrutura para Tamoios. Ela está dizendo aqui que precisamos de ruas calçadas, não aguentamos mais alagamentos. Falamos sobre isso há pouco, né? Antes de falar sobre polo industrial, sobre geração de emprego em Tamoios, a gente tem que falar em infraestrutura. A gente falou sobre isso, Magali. Esse é o primeiro passo. Uma andorinha só não faz verão. A gente espera que a maioria da Câmara seja renovada com o mesmo pensamento, tá? Mas a minha parte, independente de ter ou não, eu vou fazer. Se eleito, tá? Isso aí, volto a dizer, gente, é uma pré-candidatura, pelo amor de Deus. Até porque os caciques antigos vão falar, crime eleitoral. O cara tá dizendo que é candidato, não tem nem partido, tá, gente? Oi? Bom, a gente tá chegando ao final. Hoje é a primeira terça-feira que a gente tem um abacate com o pessoal que tá vindo aí pré-candidato, que é o Nos Convença. O Patrick nos deu a honra. Eu iria pegar o pessoal... Estreamos bem, né? Na terça. Estreamos bem. Obrigado, a gente ia pegar o pessoal que já está marcado e trazer para frente, mas como a gente entende que... A gente entendeu que as pessoas já devem ter alguma coisa, sabe que aquele dia já está marcado, a gente pegou e colocou vocês na terça-feira. Na terça-feira que vem a gente vai ter a estreia de uma mulher, Michele, moradora de Tamoios, uma guerreira lá que tem
projeto social, que assim como você e vários que vão passar por aqui, quer ver a mudança e está cansada de dar o voto, então está experimentando vir para fazer essa mudança. Muito bom. Então, a partir de terça-feira que vem, quinta-feira tem André Jacaré, na terça-feira tem Michele, na quinta-feira tem Emanuel Fernandes, que já foi vereador. Tá assistindo aqui. No dia 5, se eu não me engano, vem Léo Capone para falar do mandato coletivo. Você é a favor ou contra? Eu sou Não, contra. primeiro. Você é contra? Eu sou contra. Então assiste para sou você fazer a pergunta lá, entendeu? E assim a gente vai estar encerrando todo quadro. A gente tem um quadro dentro do quadro, que se chama As 4 Notas. Eu te faço a pergunta, eu falo o nome, você de 0 a 10. Se quiser falar o porquê, fica à vontade. Câmara, de 0 a 10. Essa hora. Nossa senhora, eu não vou dar o 0 não, porque eu acho que tem vereador que pelo menos tá, eu não sei se fingindo, né, mas tá, de vez em quando ainda faz alguma coisa de publicação, ainda esboça alguma coisa. Eu vou dar uma nota 3 aí pra eles. 3. Eu tô sendo bonzinho, tô com o coração bom aí. Governo. Não, o governo é 0. O governo é Não 0. quer nem explicar o porquê? A explicação é muito óbvia. Na época de campanha, eles tinham solução para tudo. E hoje, eles dão desculpa para tudo. É isso. Saúde. Bom, eu dei o exemplo do avião aqui, né? Esse exemplo ele serviu mais para saúde do que para qualquer outra coisa. Ele conseguiu piorar aquilo que parecia impiorável. E vindo de um médico, eu lembro que no último vídeo que eu fiz, pós-eleição suplementar, o Adriano já havia ganho, eu falei, olha, Adriano, eu espero que você faça um bom governo. Você já foi vereador, então não tem desculpa para dizer que não sabia da situação. Sabia também que o tempo era curto, né? Mesmo assim veio. Então, assim, eu disse lá, de doutor em doutor, eu espero que a cidade não vire um cocô. Mas infelizmente, né? Tá aí como é que é o bagulho? De doutor em doutor, a cidade vai virando um cocô. Ó. Mas você não deu a nota. Não, é 0. 0, Saúde saúde, é 0. Educação. Cara, a educação... Deixando claro, Patrick, que essa nota é da forma que está sendo Gerido, nada a ver com os médicos, os enfermeiros que não, trabalham lá, pelo amor de Deus. Eu vou falar agora da educação. A educação é um caso à parte, por quê? Eles vêm sendo... Eu acho que eles foram os primeiros a serem abandonados, até antes do que a saúde. Já vem de muito tempo arrastando com a barriga, e eles sem nenhuma... Até tem uma estrutura física às vezes, mas não tem uma estrutura psicológica, uma estrutura financeira, porque eles não conseguem receber e tudo mais. E eu vejo a educação, a maioria das vezes, os manifestos que tem e tudo mais, das publicações expondo as mazelas do governo e da Câmara, vem da publicação. Então, por causa dos profissionais da educação, por causa das manifestações que existem para mostrar aquilo que eles tentam encobrir e tudo mais, eu vou dar uma nota 7 para a educação. Eu não dei nota 10 porque o governo não permitiu. Eu vou dar uma nota 7 por isso, explicando bem a diferença do porquê da saúde, tá, gente? A saúde, eu não estou dando um 0 para a saúde, para os médicos, para os enfermeiros que estão com os salários atrasados, eles estão lá fazendo, né, o máximo da melhor maneira, sem insumo às vezes, tá? Eu estou dando 0 na saúde. Para o governo, exclusivamente para o governo. Quando eu falo governo, eu falo prefeitos e vereadores, tá? E estou dando a nota 7 para a educação pela luta deles, porque eles expõem as mazelas do governo. É isso aí, a gente chegou ao fim do nosso programa de hoje, terça-feira, estreia aí com o Patrick Gaspar, um jovem que deixou um pouco aqui do que pensa, do que pretende. Desde já eu quero te agradecer, Patrick, te desejar sorte na sua caminhada. Obrigado. E fica à vontade para estar falando com o pessoal. Na verdade, eu queria agradecer a você, Manuel, a você, Rafa, pelo espaço, né, que foi aberto. Como eu disse, estão vindo pessoas novas, são pessoas que não têm mídia, né, porque quem tem mídia geralmente faz parte de uma cultura antiga, né, então você consegue de uma maneira simples expor, e é bem legal, porque não é uma questão, não é um repórter para um entrevistado, são pessoas, são cidadão para um cidadão. Então sai uma coisa mais autêntica, é uma coisa que você vê, nada é combinado aqui para você ver, ó, ele fez uma pegadinha dos vereadores, que ele mesmo caiu na pegadinha, e até agora ninguém disse que é o último. Então, que inclusive eu tô olhando para lá tentando descobrir. Ninguém falou que é o último vereador até agora. Então, assim, é bem legal poder expor as ideias, tem que trazer mesmo essa galera nova, como você citou, a Michele, o André Jacaré, para poder expor, e que as pessoas, elas continuem acompanhando essas pessoas que elas veem potencial para decidir na hora da eleição.
porque é como foi dito aí pelo próprio André, por mim aqui em diversas ocasiões, um só não consegue mudar, ele tem que fazer a parte dele, eu me comprometo a fazer a minha parte. Mas se eu tiver uma maioria comigo na Câmara com o mesmo pensamento, voltado para o povo, você consegue mudar sim. Então, na verdade, é isso, é agradecer o espaço, dizer que eu fiquei honrado com esse bate-papo, não foi uma entrevista, foi um bate-papo, agradecer aos comentários, né, os comentários de apoio, as perguntas que foram colocadas pra gente aí, e é isso aí, sucesso aí no programa, eu vou estar acompanhando, e é isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Tem alguma coisa para ler pra gente encerrar logo? Aqui umas considerações finais, então, os comentários Vamos finais lá. nossos também. O Bruno Portela mandou assim, não precisa não, Bruno, ele mandou assim, desculpa aí, gente, acabei perguntando sobre transparência mais uma vez, que sou preocupado com a corrupção no geral. Você tá certíssimo, Tá Bruno. certo. Tá certíssimo. O Emanuel mandou aqui também, boa noite, abacateiros, Atanásio, Rafinha e Tina. Mandou um abraço aqui pra gente. A Cristina Rafa tá aqui, o Danilo Lopes, o Paulo Belchior. Não, isso aqui a gente falou, meu Paulo Belchior. Ele ainda tá falando também, ó, do outro vereador, ele mandou assim, Vanderlei. Já Falando falamos, também. Quem será esse último. último? Depois a gente vai ter que postar. Acabando aqui eu já vou pesquisar, porque eu fiquei Pesquisa curioso. enquanto ele tá lendo aí. Vamos pesquisar pra não deixar pesquisa sem? aí, enquanto você vai lendo aí. A Cibele Silva tá aqui também conosco assistindo. A Magali, né, lá de Tamoios, uma boa noite e boa sorte. Obrigado. E o Danilo Lopes já mandou aqui, ó, Patrick Gaspar 2020. Obrigado, Dani. Então, né, agradecer a todo mundo enquanto. Vamos enrolar enquanto o Patrick tá vamos enrolar procurando, ele vai aqui. achar. Vamos Lembrando que quinta-feira que vem tem André Jacaré, que inclusive foi o cara que doou pra gente aquele refletor, né? Doou pra gente também o pezinho pra pegar aí a câmera. E eu fico muito grato, o cara que deu de coração pra gente, porque acredita no que a gente faz. O que a gente faz pra vocês. Então, quinta-feira ele vai estar aqui. Na terça-feira, a Michele de Tamoios. Na quinta-feira, isso já na outra quinta-feira, Emanuel Fernandes. E na outra terça-feira, só falta a pessoa ver se vai dar ou não. E na outra quinta-feira, dia 5. Ih, cara, já 5 embolou. de setembro. Vamos falar só dessa semana e da semana que vem. Hoje, Desse mês de agosto, depois. mês de agosto, justamente. Então agora teve o Patrick, quinta-feira tem André Jacaré, terça-feira Michele de Tamoios, quinta-feira Emanuel Fernandes. Já temos um nome, né? Qual o nome? Silvio. Não, mas Não, esse é o Blau. Blau. Tá bom, Blau? É. Você contou certo? Que eu tô Já achando- foi. Rodolfo. Vamos lá, 1, Ricardo. 2, 3, 4, 5, 6, Vai falando 7, pra mim, 8, vai falando 9, 10, vai falando 11, 12, daí, ele 13, vai 14, olhando. 15, 16. Vamos lá, Vai aqui tá falando assim, que eu vou arriscando. na câmara, hein? Vamos Aqui, lá. ó. Portal da Transparência, hein? Vamos lá. Apelamos Se tiver pra errado, já viu. Paulinha, Luiz apelamos pra Geraldo, Paulinha. Luiz Geraldo. Oséias, Alexandre Codesso. Calma, vamos achar aqui. Cadê Oséias. Oséias? Oséias, Alexandre Codesso, Codesso. Adeir Novaes, ADI, cadê o ADI? ADI. Aquiles, Aquiles, era o que faltava. Aquiles. Pô, Aquiles foi esquecido, cara. Vem cá, vocês estão renovando mesmo, já até agora, Então, hein? olha lá, Vinícius Correia, são os vereadores. Vinícius Correia, Oséias, Vanderlei, Codesso, Luiz Geraldo, Edilan, Nenel, Letícia Jota, Rafael Peçanha, Jefferson Vidal, Blau, Vaguinho, Ricardo Martins, Rodolfo de Rui, Guilherme Moreira, ADI Novaes e Aquiles. São esses os nossos representantes. Ninguém é de agora. fora, né? Ninguém de fora. Quero agradecer a todo mundo e mandar um abraço para Renan Santos, que ele pediu. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus, galera. E Valeu. galera, ó, não esquece de compartilhar, de seguir lá no Isso. Instagram, curtir nossa página e se inscrever também no nosso canal no YouTube. Abraço. Exatamente. Valeu. Valeu.